Pasta 21. Farinha feita de chamas. O que acha de ter uma irmã? Você gosta? Perguntou Roran a Baldor quando cavalgavam lado a lado em direção aos moinhos mais próximos, sob a meia-luz cinzenta que precede a aurora. Não há muito de que gostar, não é? Quero dizer, ela ainda não é grande coisa, se compreende o que estou dizendo. É pequenina como uma gatinha. Baldor puxou as rédeas quando o cavalo tentou virar para um trecho de relva especialmente verdejante na trilha. É estranho ter mais um, seja irmão ou irmã, depois de tanto tempo. Roran assentiu, virando-se na sela, olhou para trás por cima do ombro, checando para se certificar de que a coluna de 650 homens que o seguia estivesse mantendo o ritmo. Nos moinhos, Roran desmontou e amarrou o cavalo a um poste diante do mais baixo dos 3 prédios. Um guerreiro ficou para trás para escoltar os animais de volta ao acampamento. Roran andou até o canal e desceu os degraus de madeira embutidos na margem lamacenta que o levaram à beira da água. Embarcou na última barcaça das 4 que flutuavam juntas, enfileiradas. As barcaças eram mais como jangadas toscas do que os barcos de fundo chato em que os aldeões haviam navegado descendo a costa de Narda para Teirme, o que agradou a Roran porque significava que não teriam proas pontudas. Isso tornara relativamente fácil prender as barcaças uma na outra, polpa com proa, com tábuas de madeira, pregos e cordas, criando uma única estrutura com quase 150 metros de comprimento. As placas de ardósia que os homens tinham trazido em carroças da mina por instrução de Roran estavam empilhadas à frente da primeira barcaça e ao longo dos lados tanto da primeira quanto da segunda. Por cima das placas, eles haviam empilhado sacos de farinha que encontraram armazenados nos moinhos, até terem construído um muro na altura de suas cinturas. Onde as ardósias acabavam na segunda barcaça, o muro continuava composto inteiramente de sacos, 2 de profundidade por 5 de altura. O peso imenso da ardósia e da farinha comprimida, combinado com o das barcaças propriamente ditas, servia para transformar a estrutura flutuante inteira em um ariete maciço transportado pela água, que Roran esperava ser capaz de atravessar o portão ao final do canal, como se fosse feito de galhos podres. Mesmo se o portão fosse encantado, Carne achava que não, Roran não acreditava que nenhum feiticeiro, exceto Galbatorix, seria forte o suficiente para impedir o impulso e o movimento das barcaças depois que começassem a descer pelo canal. Além disso, os montes de pedra e farinha forneceriam alguma proteção contra lanças, flechas e outros projéteis. Roran se encaminhou cuidadosamente pelos convéses que balançavam até a primeira das barcaças, apoiou a lança e o escudo contra uma pilha de ardósia e se virou para observar os guerreiros se enfileirarem no corredor entre os muros. Cada homem que entrava a bordo empurrava as barcaças carregadas para mais fundo na água, até que elas começaram a flutuar com apenas alguns centímetros acima da superfície. Carne, Baldor, Ramond, Del e Mandel se juntaram a Roran onde ele estava posicionados. Por consentimento tácito, eles haviam escolhido assumir a posição mais perigosa no ariete flutuante. Se os Varden pretendiam entrar à força em Arogis, seria necessária uma grande dose de sorte e habilidade, e nenhum deles estava disposto a confiar a iniciativa de tentar a mais ninguém. Em direção à traseira das barcaças, Roran avistou Brigman postado entre os homens que ele outrora comandara. Depois da quase insubordinação de Brigman do dia anterior, Roran o despojara de toda a autoridade que lhe restava e o confinou à sua tenda. Contudo, Brigman havia implorado que lhe desse permissão para participar do ataque final a Arogis, e Roran relutantemente concordara. Brigman era hábil com a espada e cada uma delas faria diferença na luta por vir. Roran ainda se perguntava se havia tomado a decisão correta. Estava bastante confiante de que os homens agora eram leais a ele, mas Brigman tinha sido o capitão deles por muitos meses e laços desse tipo não eram facilmente esquecidos. Mesmo se o antigo capitão não tentasse criar problemas nas fileiras, ele havia demonstrado estar disposto e ser capaz de ignorar ordens, pelo menos quando vinham de Roran. Se ele me der algum motivo para não confiar nele, eu o abaterei no ato, pensou Roran. Mas essa decisão era fútil. Se Brigman de fato se voltasse contra ele, provavelmente seria em meio a tamanha confusão que Roran sequer perceberia até que fosse tarde demais. Quando todos, exceto 6 homens, estavam nas barcaças, Roran pôs as mãos em concha ao redor da boca e gritou: "Soltem os portões!"
2 homens estavam postados na berma bem no topo da colina, a mesma que reduzia e continha o fluxo da água descendo o canal, vinda dos pântanos ao norte. 6 metros abaixo estava a primeira roda de água e a piscina abaixo dela. À frente da piscina ficava a segunda berma, na qual estavam postados mais 2 homens. Mais 6 metros abaixo estava a segunda roda de água e a segunda piscina funda de água parada. Na extremidade mais distante da última piscina ficava a última berma e o último par de homens. Na base da berma final ficava a terceira e última roda de água. Dela a corrente fluía suavemente sobre a terra até chegar a Arougues. Embutidos nas bermas ficavam os 3 portões de comportas das barragens que Roran havia insistido em fechar com a ajuda de Baldor durante a primeira visita aos moinhos. Ao longo dos últimos 2 dias, equipes de homens empunhando pás e picaretas tinham mergulhado sob as águas e escavado as bermas nas paredes de trás até que as camadas de terra compactadas estivessem quase a ponto de ceder. Então eles tinham enfiado traves longas e resistentes na terra de ambos os lados das comportas. Os homens na berma do meio e na superior, naquele momento, agarraram as traves, que se elevavam vários metros acima das margens, e começaram a empurrá-las para trás e para a frente em ritmo regular. De acordo com o plano, Odu, estacionado na berma mais baixa, esperou bastante antes de se juntar ao esforço. Roran se agarrou a um saco de farinha, observando. Se o cálculo do tempo deles estivesse errado, mesmo que apenas alguns segundos, um desastre aconteceria. Por quase 1 minuto nada aconteceu. Então, com um ronco assustador, o portão da comporta superior se soltou da parede da barragem. A berma inchou para fora, a terra se fendeu e desmoronou, e uma enorme língua de água lamacenta jorrou sobre a roda de água abaixo, fazendo-a girar mais depressa do que deveria. À medida que a berma desmoronava, os homens do topo saltavam para a costa, aterrissando com apenas centímetros de folga. A espuma subiu 9 metros ou mais e a língua de água mergulhava na piscina negra e lisa abaixo da roda. O impacto lançou uma onda espumante de vários metros de altura em direção à berma seguinte. Ao vê-la, o par de guerreiros do meio abandonou seus postos, também saltando para a terra firme. Foi bom que o tivessem feito. Quando a onda bateu, jatos finos como agulhas irromperam ao longo da estrutura do portão da barragem seguinte, que se desprendeu voando em sua armação como se um dragão a tivesse chutado, e o conteúdo fervilhante da piscina varreu o que restava da berma. A torrente furiosa bateu contra a segunda roda de água com ainda mais força que a primeira. As grossas traves de madeira gemeram e se partiram sob a violência da água, e pela primeira vez ocorreu a Roran que uma ou mais das rodas poderiam se soltar. Se isso acontecesse, criaria sério perigo para seus homens e para as barcaças, e poderia acabar com o ataque a Arougues antes que tivesse começado. "Soltem as amarras!" gritou ele. Um dos homens cortou a corda que os prendia à margem e os outros se abaixaram para pegar varas de 3 metros de comprimento que enterraram no canal e empurraram com toda a força. As barcaças muito pesadas avançaram devagar, ganhando velocidade muito mais lentamente do que Roran desejaria. Instantes antes de a avalanche de água os alcançar, os 2 homens de pé sobre a berma mais baixa continuaram a puxar as traves enterradas no muro enfraquecido da barragem. Menos de 1 segundo antes de a avalanche os engolfar, a berma estremeceu e começou a ceder, e os homens se atiraram para fora dela. A água abriu um buraco na barragem de terra com facilidade, como se fosse feita de pão molhado, e chocou-se contra a última roda de água. Madeiras se partiram, o som era alto e penetrante como gelo se quebrando, e a roda se inclinou para fora a vários graus, mas, para o alívio de Roran, se manteve de pé. Com um rugido de trovão, o pilar de água se lançou contra a base da colina em terraços com uma explosão de névoa. Uma rajada de vento frio bateu no rosto de Roran, mais de 180 metros abaixo. "Mais depressa!" gritou para os homens, impelindo a barcaça com as varas, e uma massa turbulenta de água emergiu das dobras da névoa e jorrou avançando pelo canal.
A enchente os alcançou com uma rapidez inacreditável. Quando colidiu com a traseira das 4 barcaças engatadas, a embarcação inteira deu um salto à frente, atirando Roran e os guerreiros em direção à popa e derrubando alguns deles. Sacos de farinha caíram no canal ou rolaram para dentro, contra os homens. A onda crescente de água levantava a parte traseira da barcaça vários metros acima do resto, e a embarcação de quase 150 metros começou a deslizar lateralmente. Se aquilo continuasse, Roran sabia que eles logo ficariam presos entre as margens do canal e que momentos depois a força da corrente separaria as barcaças. "Mantenham-nos retos", berrou, afastando-se dos sacos de farinha sobre os quais tinha caído. "Não nos deixem virar." Ao som de sua voz, os guerreiros correram para afastar a embarcação pesada das margens inclinadas e em direção ao centro do canal. Saltando sobre as pilhas e a ardósia na proa, Roran gritou instruções e juntos impeliram com sucesso as barcaças na descida pelo canal em curva. "Conseguimos!" exclamou Baldor com um sorriso bobo no rosto. "Não é hora de cantar vitória", advertiu Roran. "Ainda temos muito caminho pela frente." O céu a leste se tornara amarelo palha quando eles alcançaram o nível do acampamento a 1,5 km de Arougues. Na velocidade em que estavam, chegariam à cidade antes de o sol subir acima do horizonte, e as sombras cinzentas que cobriam a terra ajudariam a escondê-los dos vigias postados nas muralhas e nas torres. Embora a primeira onda de avanço da água já os tivesse ultrapassado, as barcaças ainda ganhavam velocidade, uma vez que a cidade ficava abaixo dos moinhos e não havia uma única colina ou monte para tornar mais lento seu progresso. "Ouçam", disse Roran, pondo as mãos em concha ao redor da boca e levantando a voz para que todos ouvissem. "Podemos cair na água quando batermos contra o portão externo, portanto, é bom que estejam preparados para nadar. Até que possamos chegar à terra firme, seremos alvos fáceis. Depois que estivermos em terra, teremos apenas um objetivo: abrir caminho até o muro interno antes que eles pensem em fechar os portões, porque se o fizerem, nunca tomaremos Arougues. Se pudermos ultrapassar o segundo muro, deverá ser uma questão simples: encontrar Lord de Halstead e obrigá-lo a se render. Se falhar, tomaremos as fortificações no centro da cidade e nos moveremos para fora, rua por rua, até que toda Arougues esteja sob nosso controle. Lembrem-se, estaremos superados em número por mais de 2-1. Por isso, se mantenham próximos de seu companheiro de escudo e em guarda em todos os momentos. Não se afastem sozinhos e não se permitam separar do resto do grupo. Os soldados conhecem as ruas melhor que nós, e eles os emboscarão quando vocês menos esperarem. Se algum de vocês acabar sozinho, rume para o centro, porque é lá que estaremos. Hoje daremos um golpe poderoso pelos Varden, conquistaremos honra e glória com as quais a maioria dos homens sonha. Hoje gravaremos nossa marca na face da história. O que conseguirmos realizar nas próximas horas, os bardos cantarão por centenas de anos. Pensem em seus amigos, pensem em suas famílias, em seus pais, suas esposas, seus filhos. Lutem bem, pois lutaremos por eles. Lutamos pela liberdade." Os homens rugiram em resposta. Roran os deixou entrar num frenesi. Depois levantou a mão e disse: "Escudos!" Como se fossem um, os homens se agacharam e levantaram os escudos, cobrindo-se uns aos outros de modo que parecia que o meio do ariete improvisado fosse uma armadura de escamas feita para vestir um gigante. Satisfeito, Roran saltou da pilha de ardósia e olhou para Carne, Baldor e os 4 outros homens que tinham viajado com ele de Belatona. O mais jovem, Mandel, parecia apreensivo, mas Roran sabia que seus nervos ficariam controlados. "Prontos?" perguntou, e eles responderam numa afirmativa. Roran riu e, quando Baldor o pressionou pedindo uma explicação, disse: "Se meu pai pudesse me ver agora." E Baldor também riu. Roran manteve um olho atento na ondulação principal da testa de água. Quando entrasse na cidade, os soldados poderiam perceber que havia algo errado e dar o alarme. Ele queria que dessem o alarme, mas não por esse motivo. E assim, quando pareceu que a onda estava a cerca de 5 minutos de Arougues, acenou para Carne. "Envie o sinal", disse. O feiticeiro assentiu e se agachou, os lábios se movendo ao dizer as formas estranhas da língua antiga. Depois de alguns instantes, ele se levantou. "Está feito",
disse. Roran olhou para oeste. Lá no campo diante de Arogues estavam as catapultas, as balistas e as torres de cerco dos Varden. As torres de cerco se mantiveram imóveis, mas as outras máquinas de guerra entraram em ação, lançando seus dardos e pedras em percursos altos e arqueados rumo aos muros brancos da cidade. E ele sabia que 50 de seus homens estavam naquele momento tocando trompas, bradando gritos de guerra, disparando flechas incendiárias e fazendo tudo o que podiam para atrair a atenção dos soldados defensores, fazendo com que parecesse que um contingente muito maior estivesse tentando tomar de assalto a cidade. Uma profunda calma se apoderou de Roran. A batalha estava prestes a se iniciar. Homens morreriam. Talvez ele fosse um deles. Saber disso lhe clareou o pensamento e todos os traços de exaustão desapareceram, junto com o ligeiro tremor que o havia atormentado desde a tentativa de assassinato que sofrera poucas horas antes. Nada era tão revigorante quanto o combate. Nem comida, nem riso, nem trabalhar com suas mãos, nem um amor. E por mais que detestasse isso, não podia negar o poder de sua atração. Ele nunca quisera ser um guerreiro, mas havia se tornado um e estava determinado a sobrepujar todos os que se opusessem a ele. Agachando-se, Roran espiou entre duas placas pontudas de ardósia o portão que barrava o caminho deles e que se aproximava rapidamente. Na altura da superfície da água e um tanto abaixo, pois a água havia subido, o portão era feito de sólidas pranchas de carvalho, escurecidas pela idade e pela imunidade. Abaixo da superfície, ele sabia que havia uma grade de ferro e madeira, muito semelhante a um portal pela qual a água estava livre para passar. A parte superior seria mais difícil de romper, mas ele calculava que os longos períodos de imersão na água tivessem enfraquecido a grade. Se parte dela pudesse ser arrancada, atravessar as pranchas de carvalho acima seria muito mais fácil. Desse modo, ordenou que 2 troncos robustos fossem presos à parte submersa do casco da barcaça, à frente. Uma vez submersos, eles golpeariam a metade inferior do portão à medida que a proa batesse contra a superior. Era um plano astucioso, mas ele não estava certo de que realmente funcionaria. Calma, sussurrou mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa ao ver o portão se aproximar. Alguns poucos guerreiros continuavam a impelir as barcaças com suas varas, mas o restante permanecia escondido sob a carapaça dos escudos. A boca da arcada que levava ao portão assomava diante deles como a entrada para uma caverna. Quando a extremidade da embarcação deslizou sob a arcada sombreada, Roran viu o rosto de um soldado redondo e branco como uma lua cheia aparecer sobre a borda do muro, mais de 9 metros acima, e olhar para as barcaças com uma expressão de espanto horrorizado. As barcaças estavam se movendo tão depressa que Roran só teve tempo de proferir uma única praga pungente antes que a corrente os levasse para dentro da escuridão fria da passagem e o teto arqueado retirasse o soldado de seu campo de visão. As barcaças colidiram contra o portão. A força do impacto atirou Roran contra um muro de ardósia atrás do qual ele se agachava. Sua cabeça quicou contra a pedra e, embora usasse um elmo e um gorro acolchoado, seus ouvidos zumbiram. O deck estremeceu e se empinou e, em meio ao ruído em seus ouvidos, ele ouviu o som de madeira se partindo e o grito de metal se retorcendo. Uma das placas de ardósia escorregou para trás e caiu em cima dele, machucando-lhe os braços e os ombros. Ele agarrou a placa pelas pontas e, com uma explosão de força furiosa, a atirou pela borda, onde se chocou contra a lateral da passagem. Na escuridão que o cercava, era difícil ver o que acontecia. Tudo era confusão em movimento e clamor ecoante. A água jorrou sobre os pés e ele percebeu que a barcaça estava inundada, mas não sabia dizer se afundaria. "Me passem um machado!" gritou, estendendo a mão para trás. "Um machado! Me passem um machado!" Ele cambaleou quando a barcaça deu um solavanco, quase o derrubando. O portão havia cedido um pouco para dentro, mas ainda se mantinha firme. Com o tempo, a pressão contínua da água poderia impelir a barcaça através do portão, mas ele não podia esperar que a natureza fizesse seu trabalho. Alguém passou o cabo liso de um machado para sua mão e 6 retângulos brilhantes apareceram no teto à medida que as tampas eram retiradas das armadilhas mortais. Os retângulos centelharam e flechas de bestas voaram para baixo sobre as barcaças, acrescentando altos baques surdos ao tumulto onde se cravavam na madeira. Em algum lugar um homem gritou: "Carne, faça alguma coisa!"
Era Roran. Deixando o feiticeiro entregue ao seu trabalho, Roran começou a se arrastar para cima do deck ondulante e sobre as pilhas de ardósia em direção à proa da barcaça, que deu outro solavanco avançando vários centímetros. Mais um gemido ensurdecedor emanou do centro do portão e a luz brilhou através das rachaduras nas pranchas de carvalho. Uma flecha de cabeça quadrada bateu na placa ao lado da mão de Roran, deixando uma mancha de ferro na pedra. Ele redobrou a velocidade. Quando alcançava a parte da frente da embarcação, um som penetrante, rangente e dilacerante o obrigou a cobrir as orelhas com as mãos e recuar. Uma onda pesada passou por cima dele, cegando-o por um momento. Piscando para clarear a visão, ele viu que parte do portão tinha desmoronado no canal. Agora havia espaço suficiente para a barcaça ganhar acesso à cidade. Acima da proa, contudo, lanças dentadas de madeira se projetavam do que restava do portão na mesma altura do peito, pescoço ou cabeça de um homem. Sem hesitação, Roran rolou e se agachou atrás do peitoril de ardósia. "Abaixem a cabeça!" rugiu, cobrindo-se com o escudo. As barcaças deslizaram para a frente, saindo da saraivada de flechas mortais das bestas e entraram em um enorme recinto iluminado por tochas montadas nas paredes. Na extremidade mais distante do recinto, a água no canal fluía por outro portão abaixado de treliça de cima a baixo. Pela treliça de madeira e metal, Roran viu os prédios dentro da cidade. Estendendo-se de ambos os lados do ambiente, havia um cais de pedra para embarcar e desembarcar carga. Roldanas, cordas e redes vazias pendiam do teto e um guindaste estava montado numa alta plataforma de pedra no meio de cada margem artificial. Na frente e nos fundos do lugar, escadas e passarelas se projetando das paredes cobertas de bolor permitiam que uma pessoa atravessasse a água sem se molhar. A passarela de trás também permitia acesso aos postos de guarda acima do túnel por onde as barcaças haviam entrado, e Roran presumia a parte superior das defesas da cidade como o parapeito onde ele avistou o soldado. A frustração cresceu no íntimo de Roran quando olhou para o portão baixado. Esperava poder navegar direto para o corpo principal da cidade e evitar ser apanhado na água pelos guardas. Bem, agora não tem jeito, pensou. Atrás deles, soldados vestidos de carmesim saíram em jorros dos postos de guarda e para a passarela, onde se ajoelharam e começaram a retesar suas bestas, preparando-as para mais uma salva de flechas. "Encostar!" berrou Roran, acenando o braço em direção ao cais à esquerda. Os guerreiros agarraram as varas mais uma vez e empurraram as barcaças interligadas para a beira do canal. Dúzias e dúzias de flechas cravadas que se projetavam dos escudos davam ao contingente a aparência de um porco-espinho. À medida que a barcaça se aproximava do cais, 20 soldados defensores desembainharam as espadas e correram, descendo as escadas da passarela para interceptar os Varden antes que pudessem desembarcar. "Depressa!" gritou ele. Uma flecha se cravou em seu escudo, a ponta em forma de diamante penetrando a madeira de 4 centímetros para se projetar sobre o antebraço. Ele tropeçou e recuperou o equilíbrio, sabendo que tinha poucos momentos antes de mais arqueiros dispararem. Roran saltou para o cais de braços bem abertos a fim de se equilibrar. Aterrissou pesadamente, um joelho batendo no chão, e teve apenas tempo de puxar o martelo do cinto antes que os soldados o alcançassem. Foi com uma sensação de alívio e alegria selvagem que Roran os recebeu. Estava farto de planejar, tramar e se preocupar com o que poderia acontecer. Ali finalmente estavam inimigos honestos, não assassinos de tocaia, contra os quais podia lutar e matar. O encontro foi breve, feroz e sanguinário. Roran matou ou incapacitou 3 dos soldados nos primeiros segundos. Então Baldor, Delwyn, Hamund, Mandel e outros se juntaram a ele para obrigá-los a se afastarem da água. Roran não era nenhum grande espadachim, portanto não fez nenhuma tentativa de contragolpear os oponentes. Em vez disso, permitiu que atingissem o escudo o quanto quisessem, enquanto usava o martelo para quebrar ossos. De vez em quando tinha de aparar um corte ou uma estocada, mas tentou evitar trocar mais que alguns golpes com qualquer pessoa, porque sabia que sua falta de experiência logo demonstraria ser fatal. O truque mais útil de combate ele havia descoberto. Não era nenhuma girada elegante de espada, nem nenhuma finta complicada que se levava anos para dominar, mas tomar a iniciativa e
fazer tudo o que o inimigo menos esperasse. Livrando-se do confronto, Roran correu rumo à escada que levava à passarela, onde os arqueiros estavam ajoelhados, disparando contra os homens que saltavam das barcas. Subiu os degraus, 3 de cada vez, e balançou o martelo, acertando o primeiro soldado no rosto. O soldado seguinte já havia disparado sua besta, de modo que alargou e estendeu a mão para o punho de sua espada curta, recuando. O soldado só conseguiu desembainhar a lâmina pela metade antes que Roran acertasse no peito, quebrando-lhe as costelas. Uma das coisas de que Roran gostava com relação a lutar com o martelo era não ter de prestar muita atenção a que tipo de armadura seus oponentes estavam usando. Um martelo, como qualquer arma sem ponta, infligia ferimentos pela força do impacto, não por cortar ou penetrar a carne. A simplicidade dessa abordagem lhe agradava. O terceiro soldado na passarela conseguiu disparar uma flecha contra ele antes que desse outro passo. Desta vez, a flecha penetrou no escudo até a metade da haste e quase lhe perfurou o peito. Mantendo a ponta mortal afastada do corpo, Roran partiu para cima do homem e o golpeou no ombro. O soldado usou a besta para bloquear o ataque, de modo que Roran imediatamente o seguiu com um golpe violento do escudo, que derrubou o soldado gritando e se debatendo por cima do parapeito da passarela. A manobra, contudo, deixou Roran totalmente exposto e, voltando a direção para os 5 soldados que ainda restavam na passarela, viu 3 deles fazendo pontaria direto para seu coração. Os soldados dispararam. Pouco antes de acertá-lo, as flechas viraram para a direita e bateram contra as paredes enegrecidas como vespas furiosas. Roran sabia que tinha sido Carne quem o salvara e resolveu encontrar uma forma de agradecer ao feiticeiro depois que não estivessem mais em perigo. Atacou os soldados restantes e os despachou com um voleio furioso de golpes, como se fossem apenas pregos tortos que estivessem martelando. Quebrou a flecha que estava enterrada no escudo e se virou para ver como a batalha abaixo estava progredindo. O último soldado no cais foi ao chão manchado de sangue naquele exato momento. Sua cabeça rolou para longe do corpo e caiu no canal, onde afundou sob uma plumagem de borbulhas. Aproximadamente 2/3 dos Varden havia desembarcado e estavam se reunindo em fileiras bem ordenadas ao longo da beira da água. Roran abriu a boca, pretendendo ordenar que se afastassem do canal, para que os homens ainda nas barcaças tivessem mais espaço para desembarcar, quando as portas à esquerda da parede se abriram com um estrondo e uma horda de soldados entrou. Maldição, de onde estão vindo e quantos serão? Quando Roran começava a correr para a escada na intenção de ajudar seus homens a repelir os recém-chegados, Carne, que ainda estava na proa das barcaças inclinadas, levantou os braços, apontou para os soldados que avançavam e gritou uma série de palavras ásperas e complexas na língua antiga. Diante desse estranho e misterioso comando, 2 sacos de farinha e uma placa de ardósia voaram das barcaças e se chocaram contra as fileiras compactas de soldados, derrubando vários. As sacas se arrebentaram depois do 3º ou 4º impacto e nuvens de farinha cor de marfim se elevaram acima dos inimigos, cegando-os e sufocando-os. Um segundo depois, houve um clarão de luz na parede atrás dos soldados e uma enorme bola de fogo girando, alaranjada e cheia de fuligem, correu em meio às nuvens de farinha, devorando o pó fino com um apetite voraz e produzindo um som como de uma centena de bandeiras planejando sob o vento. Roran se agachou atrás do escudo e sentiu o calor ardente contra as pernas e a pele descoberta do rosto. A bola de fogo se consumia a apenas alguns metros da passarela, partículas incandescentes se tornando cinzas que flutuavam para baixo, uma chuva negra cavernosa apropriada apenas para um funeral. Depois que o brilho soturno se apagou, ele cautelosamente levantou a cabeça. Uma gavinha de fumaça quente de cheiro medonho lhe subiu pelas narinas e fez arder em seus olhos, e com um sobressalto se deu conta de que sua barba estava em chamas. Praguejou, largou o martelo e bateu nas minúsculas chamas até apagá-las. "Ei!" gritou para a Carne. "Você queimou minha barba! Seja mais cuidadoso ou mando espetar sua cabeça num poste!" A maioria dos soldados jazia enroscada no chão, com as mãos em concha cobrindo os rostos queimados. Outros estavam rolando com as roupas em chamas ou se batendo cegamente em círculos com suas armas numa tentativa de repelir ataques dos Varden. Os homens de Roran pareciam ter escapado com apenas pequenas queimaduras. A maioria estava fora do raio de ação da bola de fogo, embora a conflagração os tivesse deixado desorientados e hesitantes. "Parem de olhar boquiabertos como idiotas e caiam em cima desses malandros imbecis, se debatendo antes que eles recuperem o bom senso."
ordenou ele, batendo com o martelo contra o corrimão para se certificar de ter a atenção deles. Deixando a eliminação dos poucos soldados restantes nas mãos mais que competentes de seus guerreiros, Horan se encaminhou para as grandes portas duplas à esquerda do canal, que eram largas o suficiente para permitir a passagem de duas grandes carroças de carga. No percurso, encontrou Carne, que estava sentado na base da plataforma do guindaste, comendo algo que tirara de uma bolsa de couro que sempre trazia consigo. A bolsa, Horan sabia, continha uma mistura de banha, mel, fígado de boi em pó, coração de ovelha e bagas. A única vez em que Carne lhe dera um pouco para provar, tinha quase vomitado, mas alguns bocados bastavam para manter um homem de pé por um dia inteiro de trabalho duro. Para a preocupação de Horan, o feiticeiro parecia absolutamente exausto. Você poderá continuar? Carne assentiu. Só preciso de um momento. As flechas no túnel e os sacos de farinha e a placa de ardósia... Ele enfiou mais um bocado de comida na boca. Foi demais tudo de uma vez. Tranquilizado, Horan começou a se afastar, mas Carne o agarrou pelo braço. Não fui eu, disse ele, seus olhos se franziram numa expressão de divertimento. Quem queimou sua barba? As tochas devem ter iniciado o fogo. Horan resmungou e seguiu adiante para as portas. Informação! Gritou e bateu no escudo com a lateral do martelo. Baldor, Dewin, venham na frente comigo. O restante de vocês em fila atrás de nós. Escudos levantados, espadas em punho, flechas encaixadas nas cordas. Halstead provavelmente ainda não sabe que estamos na cidade, por isso não deixem ninguém que possa avisá-lo escapar. Prontos? Então venham comigo. Juntos ele e Baldor, a face e o nariz vermelhos por causa da explosão, tiraram as barras das portas e as abriram, revelando arougues. Enfiem tantas flechas quantas puderem naquele cão traidor, mas não ousem atingir Carne ou mando vocês serem comidos vivos por Safira. Os soldados se mexeram inquietos. Os dois grupos de arqueiros avançavam parte do caminho, atravessando a praça, mas nenhum dos soldados vestidos de carmesim de Galbatorix saiu de formação ou se moveu para atacar os Varden. Eles devem ter muita confiança naquela víbora, refletiu Horan, preocupado. Dúzias de flechas de ponta marrom e haste revestida de penas de ganso subiram em arco, girando e assoviando em direção ao feiticeiro inimigo, e por um momento Horan teve esperança de que pudessem matá-lo. A 1,5 metros do homem de nariz adunco, contudo, cada uma delas se despedaçou e caiu ao chão como se tivessem batido de frente numa parede de pedra. Horan enrijeceu, tenso demais para ficar parado. Ele detestava esperar, não fazer nada, enquanto o amigo estava em perigo. Além disso, cada momento que passava dava a Lord Halstead mais oportunidade para descobrir o que estava acontecendo e elaborar uma reação eficaz. Se os homens de Horan queriam evitar ser massacrados pelas forças superiores do Império, teriam de manter os inimigos em desequilíbrio, sem saber para onde se virar ou o que fazer. Atenção! Disse, virando-se para os guerreiros. Vamos ver se podemos fazer algo de bom enquanto Carne está lutando para salvar nosso pescoço. Vamos flanquear aqueles soldados. Metade de vocês vem comigo, o restante segue Dewin. Eles não podem ter bloqueado todas as ruas, portanto, Dewin e seus homens devem seguir para além dos soldados. Só então devem voltar e atacá-los por trás. Nós os manteremos ocupados aqui nesta frente para que não possam oferecer muita resistência. Se algum dos soldados tentar fugir, deixem. Levaria tempo demais para matar todos. Entenderam? Então vão. Os homens rapidamente se separaram em 2 grupos. Liderando o seu, Horan correu pela extremidade direita da praça e Dewin seguiu pelo lado esquerdo. Quando os bandos estavam quase paralelos à fonte, Horan viu o feiticeiro inimigo olhar em sua direção. Foi um rapidíssimo olhar de esguelha, mas a distração intencional ou não, pareceu ter um efeito imediato no duelo dele com Carne. À medida que o homem de nariz adunco voltava a atenção para Carne, a expressão furiosa de dentes arreganhados em seu rosto se aprofundava em um ricto doloroso, e as veias começaram a salientar em sua testa contraída e no pescoço retesado. A cabeça inteira se tingiu de um vermelho escuro violento, como se estivesse tão inchada de sangue que pudesse explodir. Não! Uivou o homem e gritou alguma coisa na língua antiga que Horan não conseguiu compreender. Uma fração de segundo mais tarde, Carne também disse algo e por um momento as vozes dos dois se mesclaram com uma mistura tão pavorosa de terror, desolação, ódio e fúria que Horan soube lá no fundo dos ossos que o duelo, de alguma forma, tinha dado horrivelmente errado.
Carne desapareceu em meio a um clarão de luz azul. Uma concha branca como um domo lampejou de onde ele estava e se expandiu pela praça em menos tempo do que Horan levou para piscar. O mundo ficou negro. Um calor insuportável fez pressão contra Horan e tudo virou e se retorceu ao redor dele enquanto despencava por um espaço sem forma. O martelo foi arrancado de sua mão e uma dor irrompeu na lateral de seu joelho direito. Um objeto duro se chocou contra sua boca e ele sentiu um dente ser arrancado, enchendo-lhe a boca de sangue. Quando finalmente parou, viu que permanecia onde estava, caído de bruços, atordoado demais para se mover. Seus sentidos gradualmente retornaram e ele viu a superfície lisa, verde acinzentada de uma pedra de calçamento debaixo de seu nariz e sentiu o cheiro da argamassa de chumbo que rodeava a pedra. Todo seu corpo tomou consciência de dores e hematomas clamando por atenção. O único som que conseguia ouvir era de seu coração disparado. Parte do sangue em sua boca foi para os pulmões quando ele começou a respirar de novo. Desesperado por ar, tossiu e se sentou ereto, cuspindo pelotas de escarro preto. Viu o dente, um dos incisivos, sair voando e quicar contra uma pedra, espantosamente branco contra as manchas de sangue cuspido. Ele o pegou e o examinou. A ponta estava lascada, mas a raiz parecia intacta. Lambeu o dente até ficar limpo e o empurrou de volta no buraco da gengiva, fazendo caretas ao pressionar a carne dolorida. Levantando-se do chão, ele se pôs de pé. Tinha sido atirado contra o degrau da entrada de uma das casas diante da praça. Seus homens estavam espalhados ao redor, braços e pernas tortos, elmos perdidos, espadas arrancadas. Mais uma vez, Horan ficou agradecido por sua arma ser o martelo, pois vários dos Varden tinham conseguido se cortar ou cortar seus companheiros de escudo durante o tumulto. Martelo? Onde está meu martelo? Pensou em seguida. Procurou pelo chão até que avistou o punho de sua arma se projetando debaixo das pernas de um guerreiro próximo. Ele o puxou e se virou para olhar para a praça. Os soldados inimigos, do mesmo modo que os Varden, tinham sido arremessados no chão. Não restava nada da fonte, exceto uma pilha baixa de escombros, da qual a água jorrava em intervalos erráticos. Ao lado dela, onde Carne estivera, jazia um corpo enegrecido, murcho, com seus membros fumegantes contraídos como os de uma aranha morta, tão carbonizado, esburacado e queimado, que mal era reconhecível como algo que outrora tivesse sido vivo ou humano. Inexplicavelmente, o feiticeiro de nariz adunco ainda se mantinha de pé no mesmo lugar, embora a explosão lhe tivesse arrancado as roupas, deixando-o apenas de calção. Uma raiva incontrolável se apoderou de Horan e, sem pensar em sua segurança, ele saiu trôpego em direção ao centro da praça, determinado a matar o feiticeiro de uma vez por todas. O feiticeiro de peito nu se manteve onde estava à medida que Horan se aproximava. Levantando o martelo, Horan acelerou para uma corrida desajeitada e deu um grito de guerra que mal conseguiu ouvir. Ainda assim, o feiticeiro não fez nenhum movimento para se defender. Horan notara que o feiticeiro não havia se movido nem 1 centímetro desde a explosão. Era como se fosse uma estátua e não um homem. A aparente indiferença do mago diante de sua aproximação fez com que Horan quisesse ignorar o comportamento incomum do homem, ou sua falta de reação, para dizer melhor, e simplesmente esmagar-lhe a cabeça antes que se recuperasse do estranho estupor que o dominava. Contudo, a desconfiança de Horan esfriou sua sede de vingança e ele se deteve a menos de 1,5 metros do mago. Ficou satisfeito por tê-lo feito. Embora o feiticeiro parecesse normal de longe, de perto, Horan viu que sua pele estava frouxa e enrugada como a de um homem com o triplo da idade e que havia adquirido uma textura grossa de couro. A cor da pele também havia escurecido e continuava a escurecer de momento em momento, como se seu corpo inteiro tivesse sido queimado pelo gelo. O peito do homem arquejava e seus olhos se reviravam nas órbitas, mostrando-o branco, mas, exceto por isso, ele parecia incapaz de se mover. Enquanto Horan observava, os braços, o pescoço e o peito do homem encolheram e seus ossos apareceram em relevo acentuado. Da curva em arco de sua clavícula à cela vazia de seus quadris, onde seu estômago pendia como um odre de água vazio. Os lábios dele se franziram, afastando-se dos dentes amarelos mais do que deveriam, descobrindo a dentadura num arreganhar aterrador, e seus globos oculares se afundaram como carrapatos esmagados cheios de sangue, assim como a pele ao redor deles.
A respiração do homem, um som estridente e apavorado como o de uma serra, falhou, mas não cessou totalmente. Horrorizado, Roran deu um passo para trás, sentiu algo escorregadio sob as botas e viu que estava de pé sobre uma poça de água que se espalhava. De início pensou que fosse da fonte, mas se deu conta de que ela fluía para fora dos pés do feiticeiro paralisado. Roran praguejou, dominado pela repulsa, e saltou para um pedaço seco de chão. Ao ver a água, compreendeu o que Carne havia feito e sua profunda sensação de horror aumentou. Ao que parecia, Carne havia lançado um encantamento que estava sugando cada gota de líquido do corpo do feiticeiro. Ao longo de mais alguns segundos, o encantamento reduziu o homem a não mais que um esqueleto ossudo coberto por uma casca de pele negra, mumificando-o como se tivesse sido deixado no deserto Adarak, exposto a uma centena de anos de vento, sol e areias escaldantes. Embora já estivesse morto àquela altura, ele não caiu, pois a magia de Carne o mantinha ereto, um espectro fantasmagórico de dentes arreganhados que era uma das coisas mais terríveis que Roran já tinha visto, seja em seus pesadelos ou em campo de batalha, o que dava no mesmo. A superfície do corpo ressequido do homem virou um borrão à medida que se dissolvia uma poeira fina, caindo em cortinas esgazeadas e flutuando sobre a água abaixo, como cinzas de um incêndio numa floresta. Músculos e ossos logo a seguiram, depois os órgãos empedrados e, por fim, as últimas partes do feiticeiro de nariz adunco se desfizeram, deixando para trás apenas um monte cônico de pó, subindo da poça de água que outrora sustentara sua vida. Roran olhou para o cadáver de Carne, mas desviou o olhar rapidamente, incapaz de suportar a visão. Pelo menos você se vingou dele. Pôs de lado os pensamentos sobre o amigo morto, uma vez que eram dolorosos demais para se deter neles, e se concentrou no problema mais imediato, os soldados na extremidade sul da praça que lentamente se levantavam do chão. Roran viu os Varden fazendo o mesmo. Ei! Gritou. Venham comigo, nunca teremos uma oportunidade melhor do que agora. Apontou para alguns de seus homens que estavam feridos. Ajudem-nos a levantar e ponham-nos no centro da formação. Ninguém fica para trás. Ninguém. Seus lábios e boca latejavam ao falar e sua cabeça doía como se tivesse passado a noite inteira bebendo. Os Varden se puseram em movimento ao som de sua voz e correram para se juntar a ele. Enquanto os homens se reuniam numa coluna larga atrás dele, Roran assumiu posição na fileira da frente de guerreiros entre Baldor e Delwyn. Ambos exibiam arranhões ensanguentados causados pela explosão. Carne está morto? Perguntou Baldor. Roran assentiu e levantou o escudo do mesmo modo que os outros homens, formando uma parede sólida voltada para fora. É melhor esperarmos que Halstead não tenha outro mago escondido em algum canto, resmungou Delwyn. Quando todos os Varden estavam em posição, Roran gritou: Adiante! Marchar! E os guerreiros avançaram pelo que restava da praça. Quer porque os líderes deles fossem menos eficientes que os dos Varden, quer porque a explosão os atingira com um golpe mais violento, os soldados do Império fracassaram em se recuperar com a mesma rapidez e ainda estavam desorganizados quando os Varden os atacaram. Roran gemeu e cambaleou para trás quando uma lança se cravou em seu escudo, deixando seu braço entorpecido e puxando-o para baixo com seu peso. Passando o outro braço ao redor, ele varreu a face de seu escudo com um martelo. O martelo quicou contra a lança, que recusava se mover. Um soldado na frente dele, talvez o mesmo que havia atirado a lança, aproveitou a oportunidade para correr para ele e levantar a espada contra seu pescoço. Roran começou a levantar o escudo com a lança ainda enterrada, mas havia ficado pesado demais e difícil para se proteger com ele. Por isso usou o martelo golpeando a espada que descia. Virada de lado, contudo, a lâmina era quase impossível de ver e ele precisou calcular o tempo de defesa, errando o golpe na espada com o martelo. Teria morrido naquele momento se os nós de seus dedos não tivessem esbarrado na lateral da espada, desviando-a vários centímetros para o lado. Uma linha de fogo irrompeu no ombro direito de Roran. Raios golpearam-lhe subitamente o lado direito e sua visão lampejou num clarão amarelo. Seu joelho direito se dobrou e ele caiu para a frente. Debaixo dele havia pedra. Pés e pernas cercavam-no ao redor, impedindo-o de rolar e se afastar em segurança. Seu corpo inteiro estava lento e recusando resposta, como se estivesse preso em mel. Lento demais, pensou, esforçando-se para libertar o braço do escudo e se pôs de pé. Se ficasse no chão seria apunhalado ou pisoteado.
lento demais. Viu o soldado desabar à sua frente apertando a barriga e um segundo depois alguém o puxou pelo colarinho da armadura e o manteve ereto até que recuperasse a firmeza. Era Baldor. Virando o pescoço, Roran olhou para onde o soldado o havia acertado. 5 anéis em sua cota de malha estavam arrebentados, mas, exceto por isso, a armadura resistira. Apesar do sangue jorrando no corte e da dor que lhe assaltava o pescoço e o braço, ele achava que o ferimento não era perigoso e não pretendia parar para investigar. Seu braço direito ainda funcionava, pelo menos o suficiente para continuar lutando, e isso era tudo o que importava no momento. Alguém lhe passou um escudo de reserva. Furioso, enfiou-o no braço e avançou com seus homens, obrigando os soldados a recuar pela rua larga que saía da praça. Os soldados logo abandonaram a formação e correram face à força avassaladora dos Varden, fugindo pela miríade de suas laterais e vielas que saíam da via principal. Roran fez uma pausa e enviou 50 de seus homens de volta para fechar a porta corrediça e a poterna e montar guarda contra quaisquer inimigos que pudessem tentar seguir os Varden até o coração de Arougues. A maioria dos soldados na cidade estaria posicionada junto à muralha externa para repelir os sitiadores, e Roran não tinha nenhum desejo de enfrentá-los em batalha aberta. Fazê-lo seria suicida, dado o tamanho das forças de Halstead. Os Varden encontraram pouca resistência depois disso, à medida que progrediam pela parte interior da cidade até o grande e bem equipado palácio onde Lord Halstead reinava. Um pátio espaçoso com um laguinho artificial, no qual nadavam gansos e cisnes, abria-se na frente do palácio que se erguia vários andares acima do resto de Arougues. O palácio era uma bonita estrutura de arcos abertos, coluna e largas varandas projetadas para festas e danças. Ao contrário do palácio no coração de Belatona, este evidentemente havia sido construído com o prazer e não a defesa em mente. Eles devem ter presumido que ninguém conseguiria vencer os muros, pensou Roran. Várias dúzias de guardas e soldados no pátio atacaram desordenadamente os Varden quando os viram, dando gritos de guerra. Mantenham-se em formação, ordenou Roran, e os homens correram para eles. Por 1 ou 2 minutos, o som de armas se chocando encheu o pátio. Os gansos e os cisnes grasnaram assustados com a comoção e bateram a água com as asas, mas nenhum deles ousou sair dos limites do lago. Os Varden não demoraram muito para pôr guardas e soldados em debandada. Tomaram de assalto a entrada do palácio, tão ricamente decorada com pinturas nas paredes e nos tetos, e também com molduras em ouro, peças de mobília entalhadas e um assoalho em parquete, que Roran achou difícil absorver tudo de uma vez. A riqueza necessária para construir e manter um edifício como aquele era mais do que ele conseguia compreender. A fazenda inteira onde havia sido criado não podia se igualar em valor a uma única cadeira daquele majestoso salão. Por uma porta aberta ele viu 3 criadas correndo por outro longo corredor tão depressa quanto suas saias lhes permitiam. "Não deixem que escapem!" exclamou. 5 guerreiros se separaram do corpo principal dos Varden e saíram atrás das mulheres, capturando-as antes que chegassem ao fim do corredor. Elas gritaram e lutaram ferozmente, arranhando seus captores, mas os homens as levaram de volta para onde Roran esperava. "Basta!" gritou Roran quando elas estavam diante dele, e as mulheres pararam de se debater, embora continuassem a chorar e a gemer. A mais velha das 3, uma robusta matrona com cabelo grisalho puxado para trás em um coque mal feito e que trazia uma argola cheia de chaves na cintura, parecia mais sensata e foi a quem Roran se dirigiu. "Onde está Lord Halstead?" A mulher se enrijeceu e levantou o queixo. "Faça comigo o que quiser, senhor, mas não trairei meu amo." Roran se moveu para junto dela até que apenas alguns centímetros os separassem. "Escute-me bem", rosnou ele. "Arougues caiu e você e todo mundo nesta cidade estão à minha mercê. Nada que possa fazer vai mudar isso. Diga-me onde está Halstead e deixaremos que você e suas companheiras saiam. Não podem salvá-lo dessa derrota, mas podem salvar a si mesmas." Os lábios feridos dele estavam inchados e mal conseguia se manter de pé. A cada palavra, partículas de sangue voavam de sua boca. "Meu próprio destino não importa, senhor", disse a mulher com a expressão tão determinada quanto a de qualquer guerreiro. Roran praguejou e bateu com o martelo no escudo, produzindo uma pancada de som ríspido que ecoou alto no salão cavernoso. As mulheres se encolheram ao ouvir o estrondo. "Vocês perderam o bom senso?"
Halstíade, o Império ou Galbatorix valem a vida de vocês? Não conheço Galbatorix nem o Império, senhor, mas Halstíade sempre foi muito gentil com todos nós da criadagem. Não quero vê-lo capturado por gentalha como o senhor e os seus. Lixo imundo e ingrato é isso que são. É mesmo? Ele a encarou com ferocidade. Quanto tempo acha que consegue segurar sua língua se eu decidir deixar que meus homens lhe arranquem a verdade? Nunca conseguirá me fazer falar, declarou ela, e ele acreditou. E elas? Ele balançou a cabeça para as outras mulheres e a mais jovem não tinha mais que 17 anos. Está disposta a permitir que sejam cortadas em pedaços só para salvar seu amo? A mulher fungou com desdém e disse: Lord Halstíade está na ala leste do palácio. Siga por aquele corredor, passe pela sala amarela e pelo jardim de flores de Lady Galiana e o encontrará. Roran o viu com desconfiança. A capitulação dela pareceu-lhe rápida e fácil demais, dada a resistência anterior. Além disso, enquanto falava, ele observou que as outras mulheres tinham reagido com surpresa e outro sentimento que ele não conseguia identificar. Confusão? Perguntou a si mesmo. Em todo caso, elas não reagiram como ele teria esperado se a mulher de cabelo grisalho tivesse acabado de entregar o amo delas aos braços dos inimigos. Estavam caladas demais, controladas demais, como se estivessem escondendo algo. Das duas, a garota era a menos hábil em esconder os sentimentos, por isso Roran se virou para ela com toda a selvageria que conseguiu reunir. Você aí, ela está mentindo, não está? Onde está Halstíade? Diga-me! A garota abriu a boca e sacudiu a cabeça, emudecida. Tentou se afastar, mas um dos guerreiros a impediu. Roran foi para junto da moça, enfiou o escudo contra seu peito, arrancando-lhe todo o ar, e apoiou todo o peso de seu corpo, imobilizando-a entre ele e o homem atrás dela. Levantando o martelo, Roran o encostou contra o rosto da mulher. Você é bastante bonita, mas terá dificuldade de encontrar alguém que lhe faça a corte, exceto velhos, se eu lhe partir todos os dentes da frente. Perdi um dente hoje, mas consegui botá-lo de volta. Está vendo? Ele arreganhou os lábios no que tinha certeza de que era uma paródia medonha de um sorriso. Contudo, ficarei com seus dentes, você não poderá fazer o mesmo. Eles serão um belo troféu. E fez um gesto ameaçador com o martelo. A garota se encolheu e gritou: Não, por favor, senhor, não sei, por favor. Ele estava em seus aposentos, reunido com os capitães, mas ele e Lady Galiana iam seguir para o túnel até a doca e... Tara, sua idiota! Exclamou a matrona. Há um navio esperando por eles e não sei onde está agora. Por favor, não me bata, eu não sei de mais nada, senhor, e... Os aposentos dele, rugiu Roran. Onde ficam? Soluçando, a garota lhe disse: Deixem-nas ir, ordenou ele, e as 3 mulheres saíram correndo pela entrada, os saltos dos sapatos batiam alto contra o assoalho encerado. Roran conduziu os Varden pelo enorme palácio de acordo com as instruções da garota. Dezenas de homens e mulheres semivestidos cruzaram o caminho deles, mas nenhum parou para lutar. O palácio ecoava com gritos e berros a tal ponto que ele teve vontade de tapar os ouvidos com os dedos. A meio caminho do objetivo, chegaram a um átrio com a estátua de um enorme dragão negro no meio. Roran se perguntou se era o dragão de Galbatorix. Shrui Khan. Passando por ali, Roran ouviu um barulho e algo o acertou pelas costas. Ele caiu contra um banco de pedra e apertou o ponto do impacto. Dor. Dor excruciante, de destruir os pensamentos como nunca sentira antes. Dor tão intensa que teria cortado a mão para fazê-la parar. Parecia que um atiçador incandescente estava sendo pressionado contra suas costas. Ele não conseguia se mover, não conseguia respirar. Mesmo a menor mudança de posição lhe causava um tormento insuportável. Sombras caíram sobre ele e ouviu Baldor e Delwyn gritando. Depois Brigman também começou a dizer algo, mas Roran não conseguiu compreender. A dor subitamente aumentou 10 vezes e ele urrou, o que a tornou ainda pior. Com uma força de vontade suprema, obrigou-se a ficar totalmente imóvel. Lágrimas escorriam pelo canto de seus olhos cerrados. Então Brigman falou com ele. Roran, você está com uma flecha enfiada nas costas. Tentamos apanhar o arqueiro, mas ele fugiu. Dói, arquejou Roran. Isso é porque a flecha acertou uma de suas costelas. De outro modo, teria trespassado você. Teve sorte de não ter acertado 2 centímetros mais alto ou mais baixo, nem a coluna ou a escápula. Arranque-a, disse ele entre dentes. Não podemos, a flecha tem uma cabeça farpada e não podemos empurrá-la. Tem que ser cortada. Tem alguma experiência com isso, Roran?
Se confiar em mim, sei como usar a faca, posso fazê-lo aqui e agora, ou se preferir esperamos até encontrar um curandeiro. Deve haver 1 ou 2 aqui no palácio. Apesar de detestar a ideia de se entregar aos cuidados de Brigman, Horan não conseguia mais suportar a dor. Faça aqui. Baldor, disse. Sim, Horan. Leve 50 homens e encontre Halstead. Aconteça o que acontecer, ele não pode escapar. Dewin, fique comigo. Uma breve discussão se seguiu entre Baldor, Dewin e Brigman, da qual Horan só ouviu algumas palavras desencontradas. Uma grande parcela dos Varden saiu do átrio, que depois ficou sensivelmente mais silencioso. Por insistência de Brigman, um grupo de guerreiros buscou cadeiras de um aposento próximo, partiu-as em pedaços e fez uma fogueira no caminho coberto de cascalho perto da estátua. No fogo foi posta a ponta de um punhal que Horan sabia que Brigman usaria para cauterizar a ferida em suas costas, depois de remover a flecha para que ele não sangrasse até a morte. Deitado no banco, rígido e trêmulo, Horan se concentrou em controlar a respiração, inspirando lentamente para minimizar a dor. Por mais difícil que fosse, ele esvaziou a mente de todos os outros pensamentos. O que havia sido e o que poderia ser não importavam, apenas a entrada e a saída de ar pelas narinas. Quase desmaiou quando 4 homens o levantaram do banco e o deitaram de bruços no chão. Alguém enfiou uma luva de couro em sua boca, agravando a dor de seus lábios feridos. Ao mesmo tempo, mãos duras agarravam cada uma de suas pernas e seus braços, esticando-os ao máximo e imobilizando-os. Horan olhou para trás e viu Brigman ajoelhado acima dele, segurando uma faca curva de caça em uma das mãos. A faca começou a descer e Horan fechou os olhos de novo, mordendo com força a luva. Ele inspirou e expirou. Então o tempo e a memória deixaram de existir. Pasta 22. Pó e cinzas. Dúzias de grandes edifícios com paredes de argamassa se erguiam agrupadas ao redor do portal no muro externo da cidade, onde o canal entrava em Arougues. Todos os prédios, frios e sombrios com o olhar vazio de suas janelas negras, pareciam armazéns ou instalações para a armazenagem de equipamento, o que, aliado ao fato de ainda ser tão cedo, significava que era improvável alguém ter percebido o embate dos Varden com os guardas. Horan não tinha nenhuma intenção de ficar ali para ter certeza. Raios enevoados de luz da aurora riscavam a cidade horizontalmente, deslizando nos topos das torres, nos parapeitos, nas cúpulas e nos telhados inclinados. As ruas e vielas estavam envoltas em sombras da cor de prata suja e a água em seu canal com margens de pedra, escura e mesclada com riscas de sangue. Acima, muito alta, brilhava uma estrela solitária, um brilho furtivo no manto azul que clareava onde a radiância crescente do sol havia obscurecido todas as outras joias da noite. Os Varden avançaram correndo, as botas de couro raspavam contra as ruas pavimentadas de pedras. Ao longe, um galo cantou. Horan os conduziu pelo emaranhado de prédios até o muro interno da cidade, mas nem sempre escolheria o caminho mais óbvio ou direto, o que reduziu a probabilidade de encontrar alguém nas ruas. As vias que seguiram eram estreitas e escuras, e às vezes ele tinha dificuldade de ver onde estava pondo o pé. A sujeira cobria as sarjetas. O fedor o enchia de nojo e o fazia desejar os campos abertos a que estava habituado. Como alguém pode suportar viver nessas condições? Perguntou a si mesmo. Nem os porcos chapinham na própria imundície. À medida que se afastavam da cortina do muro, os prédios se modificavam, transformando-se em casas e lojas, altos com vigas de madeira, paredes caiadas de branco e ornamentos em ferro batido acima das portas. Atrás das janelas fechadas, Horan por vezes ouvia o som de vozes, o bater de pratos ou o arrastar de uma cadeira sendo puxada sobre um assoalho de madeira. Nosso tempo está se esgotando, pensou ele. Mais alguns minutos e as ruas estariam fervilhando com os habitantes de Arougues. Como se para concretizar sua previsão, 2 moradores da cidade saíram de uma viela na frente da coluna de guerreiros. Ambos carregavam cangas nos ombros com baldes de leite fresco pendurados nas pontas. Os homens pararam com surpresa ao verem os Varden. O leite balançava nos baldes. Seus olhos se arregalaram e as bocas se abriram, se preparando para uma exclamação. Horan se deteve do mesmo modo que a tropa atrás dele. Se gritarem, nós os mataremos, disse em voz baixa, amistosa. Os homens estremeceram e recuaram devagar. Horan avançou. Se correrem, nós os mataremos.
Sem tirar os olhos dos dois homens apavorados, chamou Carne. Quando o feiticeiro chegou ao seu lado, disse: "Por favor, faça-os dormir." O feiticeiro rapidamente recitou uma frase na língua antiga, encerrando-a com uma palavra que pareceu a Horan ser algo como Slaita. Os dois homens tombaram, flácidos, no chão, e os baldes se viraram quando bateram nas pedras do calçamento. O leite cobriu a rua, formando uma teia delicada de veias à medida que se acomodava nas fendas entre as pedras. "Puxem-nos para um canto", disse Horan, "onde não possam ser vistos." Tão logo os guerreiros arrastaram os dois homens inconscientes para fora do caminho, ele ordenou que os Varden avançassem mais uma vez, retomando a marcha apressada em direção ao muro interno. Antes que tivessem percorrido mais de 30 metros, contudo, dobraram uma esquina e se viram cara a cara com um grupo de 4 soldados. Dessa vez, Horan não demonstrou nenhuma misericórdia. Correu cruzando o espaço que os separava e, quando os soldados ainda estavam tentando se recuperar da surpresa, enterrou a ponta achatada de seu martelo na base do pescoço do soldado da frente. Do mesmo modo, Baldor derrubou um dos outros, dando um golpe de espada com uma força que poucos homens poderiam ter igualado, nascida de anos trabalhando na forja do pai. Os dois últimos soldados gritaram em pânico, se viraram e saíram correndo. Uma flecha passou voando acima do ombro de Horan, vinda de algum lugar atrás dele, e acertou um soldado nas costas, derrubando-o no chão. Um momento depois, Carne gritou: "Gierda!" O pescoço do último soldado se quebrou com um estalo audível e ele caiu para frente e ficou imóvel no meio da rua. O soldado que tinha levado a flechada começou a gritar: "Os Varden estão aqui! Os Varden estão aqui! Toquem o alarme! Puxando o punhal, Horan correu até o homem e lhe cortou a garganta. Limpou a lâmina na túnica do morto, levantou-se e disse: "Avançar! Agora!" Como se fossem os Varden avançaram pelas ruas em direção à muralha interna de Arougues. Quando estava a apenas algumas dezenas de metros de distância, Horan parou numa viela atrás de uma casa e levantou a mão, sinalizando para os homens esperarem. Então se esgueirou colado à lateral da casa e espiou, além da quina, a porta corrediça embutida num alto muro de granito. O portão estava fechado. À esquerda do portão, contudo, uma pequena poterna, uma porta disfarçada, estava escancarada. Enquanto observava, um soldado passou correndo por ela e seguiu em direção à ponta oeste da cidade. Horan praguejou, ainda olhando fixamente para a poterna. Não pretendia desistir, não quando eles já haviam chegado até ali, mas a posição deles estava se tornando cada vez mais precária, e não tinha dúvida de que dispunham de somente mais alguns minutos antes que o toque de recolher acabasse e a presença deles fosse amplamente conhecida. Recuou para trás da lateral da casa e baixou a cabeça, pensando furiosamente. "Mandel", disse e estalou os dedos. "Dewin, Carne e vocês 3. E apontou para um trio de guerreiros de aparência feroz, homens mais velhos, mas que pela idade deveriam ter uma habilidade especial para vencer batalhas. "Venham comigo. Baldor, você fica no comando do restante. Se não voltarmos, busque uma posição de segurança. Isso é uma ordem." Baldor assentiu com expressão sombria. Com os 6 guerreiros que havia selecionado, Horan deu a volta na via principal que levava ao portão até que alcançaram a base coberta de lixo do muro externo inclinado para fora, talvez a 15 metros da porta corrediça e da poterna aberta. Um soldado estava de guarda em cada uma das 2 torres do portão, mas naquele momento nenhum dos 2 estava visível, e a menos que enfiassem a cabeça por cima dos parapeitos, não poderiam ver Horan e seus companheiros se aproximando. Num sussurro, Horan disse: "Depois que passarmos pela porta, você, você e você..." Ele indicou Carne, Dewin e um dos outros guerreiros. "Sigam para o posto de guarda do outro lado o mais depressa que puderem. Nós tomaremos o mais próximo. Façam o que tiverem que fazer, mas abram aquele portão. Talvez haja apenas uma roda para virar, ou talvez tenhamos de trabalhar juntos para levantá-lo. Portanto, nem pensem em morrer e me deixar na mão. Prontos? Agora!" Correndo tão silenciosamente quanto podia, Horan avançou ao longo do muro e, com uma virada rápida, entrou no túnel da poterna. Diante dele havia uma câmara de 6 metros de comprimento, que se abria para uma grande praça com uma fonte no centro. Homens de roupas finas andavam apressados de um lado para o outro da praça, muitos segurando rolos de pergaminhos. Ignorando-os, Horan se virou para uma porta fechada, que abriu com a mão, contendo o impulso de chutá-la. Lá havia uma sala de guarda suja, com uma escada em espiral embutida na parede.
Ele subiu correndo a escada e, após uma única volta completa, viu-se em uma sala de teto baixo, onde 5 soldados fumavam e jogavam dados numa mesa posicionada ao lado de uma roldana com correntes grossas enroladas. Saudações, disse Horan numa voz grave e carregada de autoridade. Tenho uma mensagem importantíssima para os senhores. Os soldados hesitaram e levantaram-se de um salto, empurrando para trás os bancos em que estavam sentados. A madeira rangeu quando arrastaram as pernas pelo chão. Porém, era tarde demais. Por breve que tivesse sido, a indecisão deles foi tudo de que Horan precisou para cobrir a distância que os separava antes que os soldados pudessem puxar as armas. Horan urrou no meio deles, golpeando-o à esquerda e à direita com o martelo e impelindo os 5 homens para trás em um canto. Mandel e os 2 outros guerreiros se puseram a seu lado, de espadas em punho faiscando. Juntos acabaram rapidamente com os guardas. Quando parou acima do corpo do último soldado que estrebuchava, Horan cuspiu no chão e disse: Não confie em desconhecidos. A luta havia poluído o aposento com uma coleção de odores horrendos que pareciam pressionar Horan como um cobertor grosso e pesado feito da substância mais desagradável que podia imaginar. Ele mal conseguia respirar sem enjoar, por isso cobriu o nariz e a boca com a manga da túnica, tentando filtrar parte dos cheiros. Os 4 seguiram para a roldana, tomando cuidado para não escorregar nas poças de sangue, e a examinaram por um momento, tentando descobrir como funcionava. Horan virou-se levantando o martelo quando ouviu um tilintar de metal e o ranger de um alçapão de madeira sendo aberto, seguido pelo som de passadas. Um soldado descia a escada em caracol, vindo da torre acima. Taurin, que diabo está acontecendo? A voz do soldado morreu na garganta e ele se deteve a meio caminho da escada, vendo Horan e seus companheiros, bem como os corpos dilacerados no canto. Um guerreiro à direita de Horan atirou a lança contra o soldado, mas o homem se agachou e ela se cravou na parede acima dele. O soldado praguejou e subiu a escada correndo, de 4, apoiado também nas mãos, desaparecendo atrás de uma curva na parede. Um momento depois, o alçapão se fechou com um estrondo ecoante e eles ouviram o soldado tocar uma trompa e gritar advertências frenéticas para as pessoas na praça. Horan fez uma careta e se virou de volta para a roldana. Deixem-no, disse, enfiando o martelo sob o cinto. Ele se apoiou contra a roda raiada, usada para levantar e baixar a porta corrediça, e empurrou com toda a força que podia, tensionando cada músculo. Os outros homens acrescentaram força e lentamente, muito lentamente, ela começou a girar, os dentes da engrenagem na lateral da catraca estalando alto quando a enorme lingueta deslizou sobre os dentes abaixo. O esforço necessário para girar a roda se tornou substancialmente menor alguns segundos depois, algo que Horan atribuiu à equipe que enviara para se infiltrar no outro posto da guarda. Eles não se deram o trabalho de levantar toda a porta corrediça. Depois de meio minuto de grunhidos e suor, os ferozes gritos de guerra dos Varden chegaram aos seus ouvidos. Os homens que esperavam do lado de fora entravam pelo portão e tomavam de assalto a praça. Horan largou a roda, puxou de novo o martelo e seguiu para a escada com os outros atrás. Do lado de fora do posto da guarda, avistou Carne e Dewin emergirem da estrutura do outro lado do portão. Nenhum dos 2 estava ferido. Mas Horan reparou que o guerreiro mais velho que os havia acompanhado estava ausente. Enquanto esperava que o grupo de Horan se reunisse a eles, Baldor e o resto dos Varden se organizaram em um bloco sólido de homens na ponta da praça. Eles se formaram em 5 fileiras, ombro a ombro, com os escudos sobrepostos. Ao correr para eles, Horan viu um grande contingente de soldados surgir no meio dos prédios do lado oposto à praça. Assumiram uma formação defensiva, apontando lanças e piques para fora, de modo que parecia uma longa e baixa almofada de alfinetes coberta de agulhas. Horan estimou que cerca de 150 soldados estivessem presentes, um número que seus guerreiros certamente poderiam vencer, mas a um custo não só de tempo como de homens. Seu humor ficou ainda mais sombrio quando o mesmo feiticeiro de nariz adunco que vira na véspera se posicionou à frente das fileiras de soldados e abriu os braços acima da cabeça, com uma pequena nuvem de raios negros crepitando ao redor de cada mão. Horan aprendera o suficiente sobre magia com Eragon para saber que os raios eram provavelmente mais para a exibição do que qualquer coisa, mas, fossem apenas para impressionar ou não, ele não tinha dúvida de que o feiticeiro inimigo era muitíssimo perigoso. Carne chegou à frente dos guerreiros, segundos após Horan. Juntos, eles e Baldor observaram o feiticeiro e a formação de soldados adversários reunidos.
Você pode matá-lo? Perguntou Roran em voz baixa para que os homens atrás dele não ouvissem. Preciso tentar, não é? Respondeu Carne. Ele esfregou a boca com as costas da mão. A transpiração banhava seu rosto. Se você quiser, podemos investir direto contra ele. Não poderá matar todos nós antes que vençamos suas proteções e enfiemos uma espada em seu coração. Você não pode ter certeza disso. Não, isso é minha responsabilidade e vou cuidar dela. Há algo que possamos fazer para ajudar? Carne deu uma risada nervosa. Você poderia disparar algumas flechas contra ele. Bloqueá-las poderia enfraquecê-lo o suficiente a ponto de levá-lo a cometer um erro. Mas qualquer coisa que faça não se ponha entre nós. Não será seguro, nem para você, nem para mim. Roran transferiu o martelo para a mão esquerda e pôs a direita sobre o ombro de Carne. Você vai se sair bem. Lembre-se, ele não é tão esperto. Você já o enganou antes e pode enganá-lo de novo. Eu sei. Boa sorte, disse Roran. Carne assentiu uma vez e andou em direção à fonte no meio da praça. A luz do sol havia alcançado o chafariz que reluzia como um punhado de diamantes atirados no ar. O feiticeiro de nariz adunco também andou em direção à fonte, copiando os passos de Carne até que estivessem separados por apenas 6 metros, quando ambos pararam. De onde Roran estava posicionado, Carne e o oponente pareciam falar um com o outro, mas estavam longe demais para que ele ouvisse o que diziam. Os feiticeiros de repente ficaram rígidos como se alguém os tivesse golpeado com punhais. Era por algo assim que Roran estivera esperando, um sinal de que estavam duelando com suas mentes, ocupados demais para prestar atenção ao que os cercava. Arqueiros! Berrou. Vão para lá e lá! Apontou para cada um dos lados da praça. Pasta 23. Interlúdio. Roran estava debruçado sobre a ponta da mesa, brincando com um cálice incrustado de pedras preciosas, para o qual olhava fixamente, mas sem interesse. A noite tinha caído e a única luz no luxuoso quarto vinha de 2 velas sobre a escrivaninha e de um fogo baixo que ardia na lareira ao lado da cama de 4 colunas desocupada. Tudo estava silencioso, exceto por um crepitar ocasional da madeira queimando. Uma leve brisa salgada entrou pelas janelas, abrindo as cortinas finas. Ele virou o rosto para aproveitar a brisa, satisfeito com um toque de ar fresco contra a pele febril. Pelas janelas podia ver arougues estendida diante de si. Fogueiras de postos de guarda salpicavam as ruas em cruzamentos aqui e ali, mas, exceto por isso, a cidade estava escura e sem movimento, estranhamente parada, pois aqueles que podiam se escondiam em casa. Quando a brisa cessou, ele tomou mais um gole do cálice, virando o vinho diretamente na garganta para evitar engolir. Uma gota caiu na rachadura em seu lábio inferior. Ele se tensionou e prendeu a respiração, esperando que a pontada de dor cedesse. Descansou o copo sobre a escrivaninha, ao lado do prato de pão, da carne de carneiro e da garrafa semivazia de vinho, e olhou para o espelho apoiado na vertical entre as 2 velas. Ainda não refletia nada senão seu rosto abatido, machucado, ensanguentado e sem uma boa parte da barba do lado direito. Roran desviou o olhar. Ela entraria em contato quando calhasse. Enquanto isso, ele esperava. Era tudo o que podia fazer, pois estava com dor demais para dormir. Pegou de novo o cálice e o rolou entre os dedos. O tempo passou. Tarde naquela noite, o espelho tremeluziu como uma superfície ondulante de mercúrio, fazendo Roran piscar e olhar através de olhos remelentos, semicerrados. O formato de lágrima no rosto de Nazuada adquiriu forma diante dele, sua expressão séria como sempre. Roran, disse à guisa de saudação, com voz clara e forte. Lady Nazuada. Ele se endireitou, afastando-se da mesa tanto quanto ousava, não mais que alguns centímetros. Você foi capturado? Não. Então presumo que Carne esteja morto ou ferido. Ele morreu lutando com outro feiticeiro. Lamento saber, ele parecia um homem decente e é duro para nós perder qualquer de nossos feiticeiros. Ela se calou por um momento. E Arougues? A cidade é nossa. As sobrancelhas de Nazuada se ergueram. É verdade? Estou muito impressionada. Conte-me, como foi a batalha? Tudo correu de acordo com os planos?
Abrindo a boca ao mínimo que podia para minimizar o desconforto de falar, Roran balbuciou um relato dos acontecimentos dos últimos dias, desde sua chegada a Arougues, passando pelo ataque do homem de um olho só e pelo rompimento das barragens nos moinhos, e como os Varden tinham aberto caminho lutando na cidade até chegar ao palácio de Lord Halstead, incluindo o duelo de carne com o feiticeiro inimigo. Roran relatou também como tinha levado uma flechada nas costas e como Brigman a havia retirado. Tive sorte de ele estar aqui. Fez um bom trabalho. Se não fosse por ele, eu teria ficado inutilizado até que encontrássemos um curandeiro. Ele se contraiu interiormente. Por um segundo, a lembrança do ferimento sendo cauterizado saltou diante de sua mente e mais uma vez sentiu o toque do metal quente contra sua carne. Espero que tenha encontrado um curandeiro para examiná-lo. Sim, mais tarde, mas não era feiticeiro. Nazoada se recostou na cadeira e o examinou por algum tempo. Estou espantada por você ainda ter forças para falar comigo. As pessoas de Carvajal, de fato, são feitas de material mais resistente. Depois ocupamos o palácio e o restante de Arougues, embora ainda haja alguns lugares onde nosso controle é fraco. Foi bastante fácil convencer os soldados a se render depois que perceberam que tínhamos penetrado por trás de suas linhas e capturado o centro da cidade. E Lord Halstead também o capturou? Ele estava tentando fugir do palácio quando alguns de meus homens, por sorte, o encontraram. Halstead tinha apenas um pequeno número de guardas consigo, não suficiente para repelir nossos guerreiros. Por esse motivo, ele e seus guardiões se fecharam dentro de uma adega de vinho e fizeram uma barricada. Roran esfregou o polegar sobre um rubi engastado no cálice. Eles se recusaram a se render e não me atrevi a tomar de assalto a adega. Teria sido custoso demais. Assim ordenei aos homens que buscassem panelões de óleo nas cozinhas, ateassem fogo neles e os atirassem contra a porta. Estava tentando obrigá-lo a sair? Perguntou Nazoada. Ele assentiu lentamente. Alguns dos soldados correram para fora depois que a porta foi consumida pelo fogo, mas Halstead esperou demais. Nós o encontramos sufocado no chão. Que infortúnio! E também a filha dele, Lady Galiana. Em sua mente ele ainda podia vê-la, pequenina, delicada, vestida em um lindo vestido cor de lavanda, coberto de babados e laços. Nazoada franziu a testa. Quem será o sucessor de Halstead como conde de Fenmark? Taros, o rápido. O mesmo que liderou o ataque contra você ontem? O mesmo. Era o meio da tarde quando seus homens tinham trazido Taros à presença dele. O homem baixinho e barbado parecia atordoado, porém não ferido, e havia perdido o elmo com as plumas espalhafatosas. Creio que você me deve uma garrafa de vinho, dissera-lhe Roran, deitado de barriga para baixo num sofá acolchoado para poupar as costas. Como conseguiu fazer isso? Perguntara Taros em resposta. O som do desespero ecoava em sua voz. A cidade era inexpugnável. Nada, exceto um dragão, poderia ter rompido os muros. No entanto, veja o que você conseguiu. Você não pode ser humano, você é qualquer outra coisa. E caiu em silêncio, incapaz de continuar a falar. Como ele reagiu à morte do pai e da irmã? Quis saber Nazoada. Roran apoiou a cabeça contra a mão. Sua testa estava úmida de suor e a enxugou com a manga. Ele estremeceu. Apesar da transpiração, sentia frio no corpo inteiro, especialmente nas mãos e nos pés. Ele não pareceu se importar muito com o pai, mas com a irmã... Roran se contraiu ao recordar a torrente de impropérios que Taros lhe havia dirigido depois de saber que Galiana estava morta. Se algum dia tiver oportunidade, matarei você por isso, dissera Taros. Eu juro. Então é melhor você andar depressa, retrucara Roran, pois outra pessoa já me jurou de morte, e se alguém vai me matar, creio que será ela. Roran? Roran! Com um ligeiro sentimento de surpresa, viu que Nazoada chamava seu nome, olhou para ela, emoldurada no espelho como um retrato, e lutou para falar. Afinal disse, Taros, na verdade, não é o conde de Fenmark. Ele é o mais jovem dos 7 filhos de Halstead, mas todos os seus irmãos fugiram ou estão escondidos. Assim, por enquanto, Taros é o único que restou para reivindicar o título. Ele atua bem como enviado entre nós e os anciãos da cidade, mas, sem carne, não tenho como saber quem prestou o juramento a Galbatorix e quem não prestou. Presumo que a maioria dos lords e ladies tenha prestado, e os soldados também, é claro, mas é impossível saber quem mais. Nazoada franziu os lábios. Compreendo. Daut é a cidade mais próxima de você. Vou pedir à Lady Alarice, creio que você a tenha conhecido, para mandar para Arougues alguém habilidoso na arte de ler mentes.
A maioria dos nobres tem uma pessoa assim a seu serviço. Deve ser fácil para Alarice atender a esse pedido. Mas quando marchamos para a Campina Ardente, o rei Orrin trouxe consigo todos os feiticeiros de Surda dignos de nota, o que significa que quem Alarice mandar não terá nenhuma outra habilidade em magia, exceto a capacidade de ouvir os pensamentos dos outros. E sem os encantamentos apropriados, será difícil impedir que os leais a Galbatorix nos façam oposição a qualquer instante. Enquanto ela falava, Roran permitiu que seu olhar vagueasse sobre a mesa onde se deteve na garrafa escura de vinho. Será que Taros a envenenou? Aquele pensamento não o alarmou. Nazoada falava de novo com ele. Espero que você tenha mantido seus homens com rédea curta e não tenha permitido que ficassem à solta em Arougues, ateando fogo, saqueando e tomando liberdades com seus habitantes, não? Roran estava tão cansado que achou difícil formular uma resposta coerente, mas afinal conseguiu dizer: somos muito poucos para que os homens criem confusão. Eles sabem tão bem quanto eu que os soldados poderiam retomar a cidade se lhes dessemos a menor oportunidade. Suponho que isso seja bom e mau ao mesmo tempo. Quantas baixas sofremos durante o ataque? 42. Por um momento o silêncio se prolongou entre eles. Então Nazoada perguntou: Carne tinha família? Roran deu de ombros com um ligeiro movimento do ombro esquerdo. Não sei, ele era de algum lugar no norte, creio, mas nenhum de nós falou sobre nossa vida antes. Antes de tudo isso, nunca pareceu importante. Uma súbita coceira na garganta obrigou Roran a tossir várias vezes e ele se curvou sobre a mesa até que sua testa tocasse no tampo de madeira, fazendo caretas por causa das ondas de dor que assaltavam suas costas, seu ombro e sua boca ferida. As convulsões foram tão violentas que o vinho no cálice se projetou sobre a borda e se derramou sobre sua mão e punho. À medida que ele lentamente se recuperava, Nazoada observou: Roran, você tem que mandar chamar um curandeiro para vir examiná-lo. Você não está bem e deveria estar na cama. Não. Ele limpou a saliva no canto da boca, então olhou para ela. Eles já fizeram tudo o que podiam e eu não sou criança para receber cuidados excessivos. Nazoada hesitou, então inclinou a cabeça. Como quiser. E agora, o que acontece? Perguntou ele. Minha missão por aqui está acabada? Era minha intenção mandá-lo voltar assim que tomássemos Arougues, não importando como conseguisse isso, mas você não está em condições de cavalgar até Drasleona. Terá que esperar até... Não vou esperar, rosnou Roran. Ele agarrou o espelho e o puxou para perto de seu rosto. Não tente me proteger, Nazoada. Posso cavalgar e cavalgar em velocidade. Só vim para cá porque Arougues era uma ameaça para os Varden. Essa ameaça agora não existe mais. Acabei com ela e não vou ficar aqui com ferimentos ou não enquanto minha esposa e meu filho por nascer estão acampados a menos de 1,5 km de Murtagh e seu dragão. A voz de Nazoada endureceu por um momento. Você foi para Arougues porque eu o enviei. Depois, em um tom mais calmo, ela continuou. Contudo, seu argumento é razoável. Pode voltar imediatamente se tiver condições. Não há motivo para cavalgar noite e dia, como fez na viagem de ida, mas você também não deve se demorar. Seja sensato, não quero ter de explicar a Katrina que você se matou na viagem. Quem você acha que devo escolher para ser seu substituto quando deixar Arougues? O capitão Brigman. Brigman? Por quê? Você não teve dificuldades com ele? Ele ajudou a manter os homens na linha depois que levei a flechada. Minha cabeça não estava pensando com muita clareza na ocasião. Imagino que não. E ele cuidou para que eles não entrassem em pânico nem perdessem a coragem. Além disso, ele os comandou enquanto eu estava preso aqui neste castelo miserável, que mais parece uma caixa de música. Era o único que tinha experiência para isso. Sem ele não teríamos podido ganhar controle sobre a cidade de Arougues. Os homens gostam dele e Brigman é hábil em planejar e organizar. Ele vai se sair bem governando a cidade. Então será Brigman. Nazoada desviou o olhar do espelho, virou para o lado e murmurou algo para uma pessoa que ele não podia ver. Virando-se de volta para ele, disse: Tenho de admitir que nunca pensei que você realmente fosse tomar Arougues. Parecia impossível que alguém conseguisse penetrar as defesas da cidade em tão pouco tempo, com tão poucos homens, e sem a ajuda de um dragão nem um cavaleiro. Então por que me mandou para cá? Porque eu tinha de tentar alguma coisa antes de deixar que Eragon e Saphira voassem para tão longe e porque você criou o hábito de reverter as expectativas e sair vitorioso quando outros teriam falhado ou desistido. Se o impossível fosse acontecer, parecia mais provável que ocorresse quando você estivesse no comando, como de fato ocorreu.
Roran riu baixinho. E por quanto tempo posso continuar tentando o destino antes de acabar morto como carne? Ria se quiser, mas não pode negar seu sucesso. Você conquistou uma grande vitória para nós hoje, Martelo Forte. Ou melhor, Capitão Martelo Forte, eu deveria dizer. Você mais do que mereceu o direito à promoção. Estou imensamente grata pelo que você fez. Ao capturar Arogues, você nos livrou da perspectiva de lutar uma guerra em duas frentes, o que quase certamente teria significado nossa destruição. Todos os Varden estão em dívida com você e prometo, os sacrifícios que você e seus homens fizeram não serão esquecidos. Roran tentou dizer algo, não conseguiu, tentou de novo e falhou uma segunda vez, antes de finalmente dizer: Eu com certeza transmitirei aos homens seus sentimentos. Significará muito para eles. Por favor, faça isso. E agora tenho de me despedir. É tarde, você está doente e já o mantive de pé por tempo demais. Espere. Ele estendeu a mão para ela e tocou no espelho com as pontas dos dedos. Espere, a senhora não me disse. Como vai o cerco de Drasleona? Ela o encarou com uma expressão vazia. Mal, e não apresenta sinais de que vá melhorar. Poderíamos usar você por aqui, Martelo Forte. Se não encontrarmos um meio de pôr um fim a essa situação, em breve tudo por que lutamos estará perdido. Pasta 24. Tardes Vergundsmal. Você está bem, disse Eragon exasperado. Pare de se preocupar. De qualquer maneira, não há nada que possa fazer. Saphira rosnou e continuou a examinar sua imagem no lago. Virou a cabeça de um lado para outro e exalou pesadamente, liberando uma nuvem de fumaça que pairou sobre a água como uma pequena nuvem de trovoada perdida. Tem certeza? Perguntou ela, baixando o olhar para ele. E se não crescer de novo? Escamas novas crescem em dragões o tempo todo, você sabe disso. Sim, mas nunca perdi uma antes. Ele não se preocupou em esconder seu sorriso. Sabia que ela perceberia que estava achando graça. Você não deveria estar tão preocupada. Não era muito grande. Estendendo a mão, ele percorreu com o dedo o buraco em forma de diamante do lado esquerdo do focinho, que a estava deixando consternada. O buraco na armadura reluzente não era maior que a ponta de seu polegar e tinha cerca de 2,5 centímetros de profundidade. No fundo podia-se ver sua pele azul coriácea. Curioso, ele tocou a pele com a ponta do indicador. Estava quente e lisa como a barriga de um bezerro. Saphira fungou e afastou a cabeça dele. Pare com isso, faz cócegas. Ele deu uma risadinha e chutou a água junto à base do pedregulho onde estava sentado, apreciando a sensação na sola dos pés nus. Pode não ser muito grande, disse ela, mas todo mundo vai perceber que está faltando. Como não perceberia? É a mesma coisa que não ver um trecho de terra nua na crista de uma montanha coberta de neve. E revirou os olhos, tentando olhar para a ponta do longo focinho, para o pequeno buraco escuro acima da narina. Eragon riu e espirrou água em cima dela com a mão. Para acalmar-lhe o orgulho ferido, disse: Ninguém vai reparar, Saphira. Confie em mim. Além disso, se repararem, pensarão que é um ferimento de combate e considerarão você ainda mais temível por causa disso. Você acha? Ela tornou a se examinar no lago. A água e as escamas dela se refletiam em uma variedade deslumbrante de manchas com as cores do arco-íris. E se um soldado me apunhalar bem no lugar? A lâmina entraria direto na pele. Talvez eu deva pedir aos anões que me façam uma placa de metal para cobrir a área até que a escama cresça de novo. Isso seria realmente ridículo. Seria? Ele balançou a cabeça à beira de cair na gargalhada. Ela fungou. Não precisa caçoar de mim. Você por acaso gostaria que seu cabelo começasse a cair ou se perdesse um desses quadradinhos brancos que chama de dentes? Eu acabaria tendo que consolar você, sem dúvida. Sem dúvida, concordou ele de boa vontade, mas acontece que dentes não crescem de novo. Ele se levantou do pedregulho e se encaminhou para a margem onde tinha deixado as botas, pisando com cuidado para evitar machucar os pés nas pedras e nos galhos que cobriam a beira do lago. Saphira o seguiu, a terra macia esguichando sob suas garras. Você poderia fazer um encantamento para proteger exatamente aquele ponto, disse ela enquanto ele enfiava as botas. Eu poderia. Quer que eu faça? Quero.
Ele criou um encantamento em sua mente enquanto amarrava os cadarços das botas, pôs a palma da mão direita sobre o buraco no focinho dela e murmurou as palavras necessárias na língua antiga. Um leve brilho azul emanou sob a palma de sua mão. Ele prendia a proteção ao corpo dela. Pronto, disse ele quando acabou. Agora você não tem mais nada com que se preocupar. Exceto que ainda me falta uma escama. Ele lhe deu um empurrão no queixo. Vamos embora, vamos voltar para o acampamento. Juntos eles deixaram o lago e subiram pela margem íngreme e difícil que estava atrás deles. Eragon usou raízes expostas como apoio para as mãos. No topo da elevação tinham uma vista sem obstáculos do acampamento dos Varden a 800 quilômetros para leste. Um tanto para o norte do acampamento viam também a massa extensa e desordenada de Drasleona. Os únicos sinais de vida dentro da cidade eram as gavinhas de fumaça que se elevavam das chaminés de muitas das casas. Como sempre, Thorn estava atravessado sobre os parapeitos do portão sul, aproveitando a luz da tarde ensolarada. O dragão vermelho parecia adormecido, mas Eragon sabia por experiência que ele estava vigiando atentamente os Varden e que se levantaria para avisar Murtagh e os outros no momento em que começassem a se aproximar da cidade. Eragon saltou para as costas de Saphira e ela o levou para o acampamento em passo vagaroso. Quando chegaram, ele deslizou para o chão e seguiu-a à frente, passando entre as tendas. O acampamento estava silencioso. Tudo parecia lento e modorrento, dos tons baixos e arrastados das conversas dos guerreiros às bandeiras que pendiam imóveis no ar pesado. As únicas criaturas que pareciam imunes à letargia geral eram os cachorros magros, moribundos, que corriam pelo acampamento constantemente farejando restos de comida. Um bom número deles tinha arranhões no focinho e nos flancos, em resultado de terem cometido o erro tolo, se bem que compreensível, de perseguir e atormentar um dos meninos gatos de olhos verdes. Seus ganidos de dor atraíam a atenção do acampamento inteiro quando isso acontecia, e os homens riam ao ver os cachorros fugindo de rabo entre as pernas. Consciente dos muitos olhares que ele e Saphira atraíam, Eragon manteve o queixo alto e os ombros retos e adotou um passo vigoroso numa tentativa de passar a impressão de propósito e energia. Os homens precisavam ver que ele ainda estava cheio de confiança e que não tinha permitido que o tédio por que passavam o abatesse. Se ao menos Murtagh e Thor partissem, pensou Eragon, bastaria que se ausentassem um dia para que tomássemos a cidade. Até aquele momento, o sítio a Drasleona havia se mostrado singularmente desprovido de grandes acontecimentos. Nazuada havia se recusado a atacar a cidade. Você mal conseguiu levar a melhor sobre Murtagh da última vez? Já esqueceu a estocada que ele lhe deu no quadril? Ele prometeu que estaria ainda mais forte quando vocês voltassem a se encontrar. Murtagh pode ser muitas caras, mas não estou inclinada a pensar que seja mentiroso, justificara ela. A força não é tudo quando se trata de uma luta entre magos, argumentara Eragon. Não, mas também não é sem importância. Além disso, ele agora tem o apoio dos sacerdotes de Helgrind, e desconfio que muitos sejam feiticeiros. Não vou me arriscar a deixar você enfrentá-los em ataque frontal numa batalha, nem mesmo com os feiticeiros de Bloodgarm a seu lado, até conseguirmos atrair Murtagh e Thor para fora ou até que os apanhemos numa armadilha. Se não conseguirmos conquistar alguma vantagem sobre eles, ficaremos aqui e não avançaremos sobre Drasleona. Eragon protestara argumentando ser pouco prático deter a invasão. Afinal, se ele não pudesse derrotar Murtagh, que esperança teria contra Galbatorix? Mas Nazuada não se deixou convencer. Assim como Aria, Bloodgarm e todos os feiticeiros de Duvrangligatha, eles tinham planejado e buscado meios de conquistar a vantagem de que Nazuada havia falado, mas consideraram todas as estratégias equivocadas porque exigiam mais tempo e recursos do que os Varden dispunham, ou porque no final falhavam em resolver a questão de como matar, capturar ou expulsar Murtagh e Thor. Nazuada chegara a consultar Elva, perguntando-lhe se usaria seu dom, que lhe permitia sentir o sofrimento de outras pessoas e qualquer dor que pudesse afligir-lhes no futuro imediato, para superar Murtagh ou para conseguir entrar secretamente na cidade. A garota de marca prateada na testa riu de Nazuada e a mandou embora com escárnio e insultos, dizendo: Não devo fidelidade à senhora nem a ninguém, Lady Nazuada. Encontre outra criança para vencer suas batalhas. Eu não o farei.
Assim os Varden esperaram. À medida que um dia seguia o outro, Eragon observava os homens se tornarem sombrios e descontentes e Nazuada ficava cada vez mais preocupada. Eragon havia aprendido que um exército era um animal faminto e insaciável que rapidamente morria e se separava em seus elementos constituintes, a menos que quantidades maciças de comida fossem enfiadas em seus muitos milhares de estômagos com regularidade. Quando em marcha para um novo território, obter novas provisões era uma questão simples de confiscar comida e outros suprimentos básicos das pessoas que conquistavam e confiscar os recursos das áreas circundantes. Como uma praga de gafanhotos, os Varden haviam deixado em sua esteira uma faixa de terra devastada, desprovida de tudo o que era necessário para sustentar a vida. Depois que pararam de avançar, logo tinham exaurido os recursos de comida nos arredores e foram obrigados a subsistir inteiramente à base de provisões trazidas com eles de Surda e das várias cidades conquistadas. Por mais generosos que fossem os habitantes de Surda e por ricas que fossem as cidades vencidas, as entregas diárias de mantimentos não eram suficientes para sustentar os Varden por muito mais tempo. Embora Eragon soubesse que os guerreiros eram devotados à sua causa, não tinha dúvida de que quando confrontados com a perspectiva de uma morte lenta e agonizante por falta de alimentos, que não resultaria em nada exceto dar a Galbatorix a satisfação de se regozijar com a derrota deles, a maioria dos homens preferiria fugir para algum recanto distante da Alagaesia, onde poderia viver o resto da vida em segurança. Esse momento ainda não havia chegado, mas estava se aproximando rapidamente. Eragon tinha certeza de que era o temor desse destino que vinha mantendo Nazuada insone todas as noites, de modo que ela parecia cada vez mais abatida a cada manhã, as bolsas sob seus olhos parecendo pequenos sorrisos tristes. As dificuldades que eles enfrentavam em Drasleona faziam com que Eragon se sentisse grato pelo fato de Horan ter evitado ficar atolado de maneira semelhante em Arougues e aumentava sua admiração e apreço pelo que o primo conseguira fazer na cidade sulista. Ele é um homem mais bravo do que eu. Nazuada desaprovaria, mas Eragon estava decidido a dar um novo conjunto complexo de proteções a Horan assim que ele voltasse, o que, se tudo corresse bem, ocorreria em apenas alguns dias. Eragon já havia perdido membros demais de sua família para o Império de Galbatorix e não estava disposto a permitir que o mesmo acontecesse com Horan. Ele parou para dar passagem a um trio de anões que discutiam no caminho à sua frente. Os anões não usavam elmos nem insígnias, mas ele sabia que não eram Durgrimist e Ingentun, pois suas barbas trançadas eram entremeadas de contas, um tipo de adorno que nunca vira entre eles. O motivo pelo qual os anões estavam discutindo qualquer que fosse permaneceu um mistério para Eragon. Não conseguiu compreender mais que algumas palavras de sua língua gutural, mas o tópico era evidentemente de enorme importância, a julgar pelas vozes altas, pelos gestos incontidos, pelas expressões exageradas e pelo fato de não repararem na presença dele nem de Saphira no caminho. Eragon sorriu quando passaram, achou a preocupação deles um tanto cômica, apesar da evidente seriedade do grupo. Para o grande alívio de todos entre os Varden, o exército dos anões, liderado pelo novo rei Orik, havia chegado a Drasleona 2 dias antes. Isso e a vitória de Horan em Arougues haviam se tornado desde então os principais tópicos de conversa do acampamento. Os anões quase dobraram o tamanho das forças aliadas dos Varden e aumentariam substancialmente as chances de alcançar Urubaen e Galbatorix se sua solução favorável para o impasse com Murtagh e Thor pudesse ser encontrada. Andando pelo acampamento na companhia de Saphira, Eragon avistou Caitriona sentada no lado de fora de sua tenda, tricotando roupinhas para o bebê. Ela o cumprimentou com a mão levantada e chamou de primo. Ele respondeu da mesma maneira como havia se tornado hábito desde o casamento dela com Horan. Tendo apreciado um almoço tranquilo, eles se retiraram para um trecho de relva macia e ensolarada perto da tenda de Eragon. Por ordem de Nazuada, aquele espaço era sempre deixado desocupado para uso do dragão, uma ordem que os Varden observavam com grande zelo. Ali, Saphira se enroscou para cochilar no calor do meio-dia e Eragon tirou o Dominia Abriwarda de seu alforge e buscou a proteção da asa esquerda dela para se aninhar no espaço vazio entre a curva interna de seu pescoço
e a musculosa pata dianteira. A luz que brilhava pelas dobras da asa e a que era lançada em leves clarões faiscantes pelas escamas tingiam sua pele de um tom purpúreo e cobriram as páginas do livro com uma variedade de formas brilhantes que tornava difícil ler as runas finas e angulosas. Mas ele não se importou, pois o prazer de estar junto de Safira mais que compensava a inconveniência. Ficaram ali juntos por 1 ou 2 horas até Safira ter digerido sua refeição e Eragon ficar cansado de decifrar as frases complexas de Reslant, um monge. Entediados, saíram andando a esmo pelo acampamento, inspecionando as defesas e de vez em quando trocando algumas palavras com as sentinelas postadas ao longo do perímetro. Perto da extremidade leste do acampamento, onde a maior parte dos anões estava acomodada, viram que um deles estava agachado ao lado de um balde de água, de mangas arregaçadas acima dos cotovelos, moldando uma bola de terra do tamanho de um punho com as mãos. Junto aos pés dele havia uma poça de lama e um galho que fora usado para misturar a massa. A cena era tão insólita que vários momentos se passaram antes que Eragon se desse conta de que o anão era Orik. Derundan, Eragon. Safira, disse Orik sem levantar o olhar. Derundan, respondeu Eragon, repetindo a saudação tradicional dos anões e se agachando do outro lado da poça. Ele observou Orik aperfeiçoar os contornos da bola, alisando-a e ajeitando-a com a curva externa do polegar direito. De tempos em tempos, Orik estendia a mão para baixo, agarrava um punhado de terra seca, salpicava-a sobre a esfera amarelada de terra e delicadamente removia os excessos. Nunca pensei que fosse ver o rei dos anões brincar na lama como uma criança, comentou Eragon. Orik bufou assoprando o bigode. E nunca pensei em ter um dragão e um cavaleiro me observando fazer uma Erot-Kanur. E o que é uma Erot-Kanur? Uma Tardisvergundsmal. Uma Tardisver... Eragon desistiu no meio da fala, incapaz de lembrar a palavra inteira, quanto mais como pronunciá-la. E o que é? Uma coisa que parece ser algo diferente do que na realidade é. Orik levantou a bola de terra. Como isto? Isto é uma pedra feita de terra, ou melhor, será quando eu acabar. Uma pedra de terra. É mágica? Não, é apenas uma obra de minha habilidade, nada mais. Quando Orik não deu mais explicações, Eragon perguntou. Como é feita? Se você for paciente, verá. Depois de algum tempo, Orik cedeu e disse, primeiro você tem de encontrar terra. Uma tarefa difícil. Por baixo de suas fartas sobrancelhas, Orik lançou-lhe um olhar. Certos tipos de terra são melhores que outros. Areia, por exemplo, não serve. A terra precisa ter partículas de tamanhos variados, de modo que se colhe corretamente. Também deve conter alguma argila como esta. Mas, mais importante, se eu fizer isto... E ele bateu a mão contra um pedaço de pedra nua em meio aos chumaços de relva pisoteada. Deve haver muito pó na terra, está vendo? Ele levantou a mão, mostrando a Eragon a camada de poeira fina que havia aderido à palma de sua mão. Por que isso é importante? Ah, disse Orik e coçou a lateral do nariz, deixando nele uma mancha esbranquiçada. Recomeçou a esfregar a esfera com as mãos, virando-a de modo que permanecesse simétrica. Depois que encontra uma terra satisfatória, você amolha a mistura como se misturasse água com farinha até obter uma lama boa e espessa. Ele balançou a cabeça para a poça junto a seus pés. Com a lama você molda uma bola assim, certo? Então você a espreme e retira toda a água que puder. Aí torna a bola perfeitamente redonda. Quando ela começa a ficar pegajosa, você faz como estou fazendo. Derrama terra em cima dela para retirar a água do interior. Continua a fazer isso até a bola estar suficientemente seca para manter sua forma, mas não seca demais a ponto de rachar. Minha Erot-Kanur está quase nesse ponto. Quando chegar lá, eu a levarei para minha tenda e a deixarei ao sol por um bom tempo. A luz e o calor tirarão qualquer vestígio de água do centro. Então derramarei mais terra em cima dela e a limparei outra vez. Depois de 3 ou 4 vezes, o exterior de minha Erot-Kanur deve ficar tão duro quanto a pele de um nagra. E tudo isso só para ter uma bola de lama seca? Perguntou Eragon perplexo. Safira tinha o mesmo sentimento. Orik pegou mais um punhado de terra. Não, porque não se resume a isso. Em seguida é que a terra em pó se torna útil. Pego o pó e esfrego a superfície externa da Erot-Kanur, com ele, que forma uma casca fina e lisa. Depois deixo a bola descansar e espero que mais umidade saia para a superfície.
Aí passo pó, espero, espalho pó, espero e assim por diante. E quanto tempo isso vai demorar? Até a poeira não aderir mais a Eroticanur. A casca que forma é o que dá a Eroticanur sua beleza. Ao longo de um dia ela adquire um brilho reluzente como se fosse feita de mármore polido, sem dar polimento, sem lixar, sem magia, apenas o coração, a cabeça e as mãos. Você terá feito uma pedra com terra comum, uma pedra frágil, é verdade, mas mesmo assim, uma pedra. Apesar da insistência de Orik, Eragon ainda achava difícil acreditar que a lama aos seus pés pudesse ser transformada em algo como o que ele havia descrito, sem o uso de magia. Por que está fazendo uma coisa dessas, Orik, rei dos anões? Perguntou Saphira. Deve ter muitas responsabilidades agora que é o governante de seu povo. Orik fungou. Não há nada que eu precise fazer neste momento. Meus homens estão prontos para a batalha, mas não há nenhuma para lutarmos, e seria mal para eles se eu ficasse lhes dando atenção excessiva como uma galinha com seus pintinhos. Também não quero ficar sozinho em minha tenda vendo minha barba crescer. Assim, a Eroticanur. Ele ficou em silêncio. Pareceu a Eragon que algo incomodava Orik, mas segurou a língua e esperou para ver se o rei diria mais alguma coisa. Depois de um minuto, Orik pigarreou e disse: Antigamente eu podia beber e jogar dados com os outros de meu clã e não importava que eu fosse o herdeiro adotado de Hrothgar. Podíamos conversar e rir juntos sem constrangimentos. Eu não pedia favores nem manifestava preferências, mas agora é diferente. Meus amigos não conseguem esquecer que sou o rei deles e não posso ignorar como o comportamento deles comigo mudou. Isso seria de se esperar, é apenas natural, assinalou Eragon. Ele simpatizava com o problema de Orik, pois havia passado pela mesma experiência desde que se tornara cavaleiro. Talvez, mas saber disso não torna mais fácil suportar. Orik fez um som de exasperação. Irra, a vida às vezes é uma jornada estranha e cruel. Eu admirava Hrothgar como rei, mas com frequência me parecia que ele era áspero com as pessoas com quem lidava sem nenhum motivo. Agora compreendo melhor por que era daquele jeito. Orik segurou a bola de terra com as mãos em concha, a testa franzida numa expressão carrancuda. Quando você se encontrou com Grimstborit Ganel em Tarnag, ele lhe explicou o significado da Eroticanur? Ele nunca mencionou. Suponho que houvesse outros assuntos que precisassem ser tratados. Mesmo assim, como membro do Ingentum e Canurla adotado, você deveria conhecer a importância e a simbologia da Eroticanur. Não é apenas uma maneira de concentrar a mente, passar o tempo e criar uma recordação interessante. Não, o ato de fazer uma pedra de terra é sagrado. Por meio dele, reafirmamos nossa fé no poder de Eusivog e lhe oferecemos um tributo. Devemos abortar a tarefa com reverência e propósito. Criar uma Eroticanur é uma forma de culto, e os deuses não são lenientes com aqueles que realizam os ritos de maneira frívola. De pedra, carne, terra, e de terra, pedra de novo. A roda gira e não vemos mais que um relance da inteireza. Só então Eragon foi capaz de compreender a profundidade da inquietação de Orik. Deveria ter a Gavedra consigo, disse. Ela lhe faria companhia e o impediria de se tornar tão sombrio. Nunca vi você tão feliz como quando estava com ela em Breganhold. As rugas ao redor dos olhos baixos de Orik se acentuaram quando ele sorriu. Sim, mas ela é Grimst Carvilors dos Ingeitum e não pode abandonar seus deveres só para me confortar. Além disso, eu não poderia dormir sossegado se ela estivesse dentro de um raio de 100 léguas de Murtag e Thor, ou pior, de Galbatorix e seu maldito dragão negro. Você me faz pensar na resposta a um enigma. Um rei anão sentado no chão fazendo uma pedra de terra, disse Eragon numa tentativa de alegrar Orik. Não tenho certeza de como o enigma seria formulado, mas talvez fosse algo como: forte e robusto, 13 estrelas na testa, pedra viva moldava, terra morta tornando-a pedra morta. Sei que não rima, mas não pode esperar que eu componha um bom verso de improviso. Imagino que um enigma como esse fosse dar muito trabalho para a maioria das pessoas. Resmungou Orik. Não para um anão. Até nossas crianças poderiam responder muito rapidamente. Um dragão também, disse Saphira. Suponho que tenham razão.
disse Eragon. Foi quando perguntou a Orique a respeito de tudo o que havia acontecido entre os anões depois que ele e Saphira tinham partido de Trongein para a segunda viagem à Floresta dos Elfos. Eragon não tivera uma longa conversa com Orique desde que os anões tinham chegado a Drasleona e estava ávido para saber como seu amigo tinha se saído desde que assumira o trono. Orique não pareceu se incomodar em explicar as complexidades da política dos anões. De fato, à medida que falava, sua expressão se iluminava e ele se tornava cada vez mais animado. Passou quase 1 hora relatando as discussões e manobras que haviam se prolongado entre os clãs dos anões antes de reunirem seu exército e marcharem para se juntar aos Varden. Os clãs eram um grupo rebelde e brigão, como Eragon bem sabia, e mesmo como rei, Orique tivera dificuldade de conseguir a obediência deles. É como tentar reunir um bando de gansos, comparou Orique. Eles estão sempre tentando sair por si, fazem uma barulheira danada e morderão sua mão na primeira oportunidade que tiverem. Durante a narrativa de Orique, Eragon perguntou sobre Vermund. Mais de uma vez tivera curiosidade de saber o que acontecera com o chefe anão que havia tramado assassiná-lo. Gostava de saber onde estavam seus inimigos, especialmente um perigoso como Vermund. Ele voltou para sua aldeia natal, Feoderast, explicou Orique. Lá, de acordo com todos os relatos, ele senta e bebe e fala enfurecido sobre o que é e o que poderia ter sido. Mas ninguém lhe dá ouvidos. Os Kinurlan de Azizwendlin Hak-Ainunwin são orgulhosos e teimosos. Na maioria dos casos, eles teriam se mantido fiéis a Vermund, independentemente do que os outros clãs poderiam fazer ou dizer, mas tentar matar um convidado é uma ofensa imperdoável. E nem todo o Azizwendlin Hak-Ainunwin odeia você como Vermund. Não posso acreditar que eles venham a concordar em se manter isolados dos outros de sua raça apenas para proteger um Grimsboriti, que perdeu todo e qualquer vestígio de honra. É possível que leve anos, mas, por fim, um dia se voltarão contra ele. Já ouvi dizer que muitos do clã o evitam, apesar de eles próprios serem evitados pelos outros. O que acha que acontecerá com ele? Ele aceitará o inevitável e abdicará do poder, ou um dia alguém meterá veneno em seu hidromel ou um punhal entre suas costelas. Seja como for, ele não é mais uma ameaça para você como líder dos Azizwendlin Hak-Ainunwin. Eles continuaram a conversar até que Orique tivesse acabado os primeiros estágios da Erot-Kanur e estivesse pronto para levá-la para secar sobre um pedaço de pano ao lado de sua tenda. Quando Orique se levantou e recolheu seu balde e galho, ele disse: Fico grato por você ter sido tão gentil e ter me ouvido, Eragon. E você também, Saphira. Por estranho que possa parecer, vocês são os únicos, além de Agavedra, com quem posso falar livremente. Todo mundo mais... Ele deu de ombros. Bah! Eragon também se levantou. Você é nosso amigo, Orique, seja rei dos anões ou não. Sempre ficamos contentes de conversar com você, e você sabe, conosco não precisa se preocupar com a possibilidade de falarmos aos outros sobre o que disse. Sim, eu sei disso, Eragon. Orique franziu os olhos olhando para ele. Você participa do que se passa no mundo, mas, apesar disso, não se envolve nas maquinações mesquinhas que o rodeiam. Elas não me interessam. Além disso, há coisas mais importantes para cuidar no momento. Isso é bom, um cavaleiro deve se manter independente. De outro modo, como poderá julgar as coisas por si mesmo? Eu não costumava apreciar a independência dos cavaleiros, mas agora aprecio, mesmo que por motivos egoístas. Não sou inteiramente independente, disse Eragon. Jurei fidelidade a você e a Nazuada. Orique inclinou a cabeça. É verdade, mas você não é totalmente membro dos Varden, tampouco dos Ingentul. Qualquer que seja o caso, fico contente de poder confiar em você. Um sorriso surgiu no rosto de Eragon. Eu também. Afinal, somos como irmãos, não somos? E irmãos devem cuidar da segurança um do outro. Devem mesmo, refletiu Eragon, embora não o dissesse em voz alta. Irmãos, concordou e bateu de leve no ombro de Orique.